Fala, turma, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula aqui, onde a gente vai finalizar e fazer aqui a parte de dar vida para esse projeto aqui do nosso cardápio online, né? Um projeto onde, cara, tá sensacional. Primeiro passo, antes da gente ver as funcionalidades, rever um pouquinho aqui, bora rodar esse projeto? Então, se a gente lembrar, eu preciso vir aqui dentro, ó, dentro do nosso arquivo, dentro do VS Code, index.html, botãozão direito, Open with Live Server, para ele abrir aqui no meu navegador. Então, ó, já abriu aqui. E a gente precisa, lembra, rodar o nosso Tailwind, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é, vou vir no meu CMD, então abre o CMD dentro da pasta do seu projeto e roda, né, o nosso npm run espaço dev. Lembra que o CMD tem que estar dentro da pasta do seu projeto. No meu caso, eu chamei de cardápio, tá? Então, tá rodando aqui já, deixa ele só buildar aqui, beleza? Deu um done, posso minimizar, vou atualizar aqui, ó, e perfeito, né? Então aqui a gente já deixou ele responsivo, criou a estrutura com HTML, cara, tá sensacional, ó, mobilezão, legal demais, show de bola. Agora o que falta, né, Matheus? Agora falta a gente tornar isso aqui dinâmico, porque quando eu clico ou quando eu clico em abrir o carrinho, nada acontece. E aí o que a gente precisa fazer, de fato, é tornar isso dinâmico usando JavaScript. Então, primeiro, algumas funcionalidades que a gente vai fazer aqui, tá? Primeira coisa, a gente já está listando os produtos, concorda? Perfeito, né? A gente então tem que adicionar o produto no carrinho, verificar os itens no carrinho pela home, ou seja, quando eu adicionar, por exemplo, 2 vezes o hambúrguer smash, ao invés de eu adicionar 2 itens duplicados, uma coisa que a gente já tem que fazer na lógica que a gente vai implementar é, olha, eu quero a quantidade, por exemplo, ao invés de 1, eu quero a quantidade de 2 aqui, ó. Tá? Eu quero então que ele seja inteligente, o nosso algoritmo, para fazer esse filtro aí, e a gente vai aplicar, tá? Eu quero então que ele possa remover também. Então vamos começar isso aqui? Primeiro que a gente vai começar é, vou atualizar. Quando eu clicar aqui em Veja Meu Carrinho, eu quero abrir o nosso modal. Eu quero também mostrar o nosso modal. Vamos começar? Então, ó, pega o seu café. Opa, foi até pro lado aqui e bora começar. Eu vou vir aqui, vou diminuir pra gente começar no mobile. Vou minimizar aqui pra gente poder começar. Então, a gente tem o nosso arquivozinho HTML. Vou aumentar aqui ele um pouquinho. E dentro aqui dele, ó, aqui na raiz mesmo, eu vou criar um new file e vou chamar ele de script.js. Então, a gente vai começar criando, eu vou dar um console.log teste, para a gente saber se ele está sendo executado. Então, se eu salvar isso aqui, por enquanto, a gente só criou um arquivo de script. Agora eu preciso falar, olha, a gente vai chamar ele dentro aqui do nosso index.html. E aonde que eu vou chamar isso? Eu posso vir lá embaixo, ó. Depois que ele carregar todo o HTML, a gente pode fazer também dessa forma, ó. Antes do fechamento da tag do body, ó, eu vou dar aqui uma tag de script, .src, e aí eu vou importar o nosso arquivo que a gente chamou de script.js. Então, a gente pode vir aqui, chamar o nosso script.js, e nessa parte aqui, então, eu posso salvar o nosso código. Salvei aqui, salva aqui o HTML, e antes da gente continuar aqui, ó, lembra de curtir aqui embaixo, pega aí esse projeto, a gente que está na segunda aula, compartilha esse projeto aí com seu amigo que está começando, compartilha no seu LinkedIn, compartilha no seu Instagram, para ajudar para mais pessoas fazer esse projeto, aprender também e evoluir. Então pega esse projeto aqui, se inscreve no nosso canal do YouTube também, dessa forma você ajuda a gente a trazer mais conteúdo para vocês aqui, beleza? Então faz isso aí e aí vamos continuar. Então a gente fez o que? Importou o script dentro do nosso aqui HTML. Então agora a gente está falando para ele executar esse arquivo aqui. Então quando a gente abrir o index HTML, se eu abrir aqui o inspecionar, ó, botão direito, inspecionar, console, e eu atualizar, ó, quando abre a minha aplicação, ele executa o nosso console. Ó o teste aqui, ó. Perfeito, né? Maravilha. Agora, o que a gente precisa fazer? Eu preciso entender que agora eu vou manipular a nossa árvore de elementos, que é conhecida como DOM, né? Então a gente vai manipular o DOM para fazer o quê? Quando você clicar, por exemplo, num item que é abrir o meu carrinho, eu quero pegar o clique desse cara ou pegar qual que é o item que você está clicando e manipular a nossa árvore de elementos. Por exemplo, olha, peguei o clique que você clicou nesse item que tem esse ID aqui, agora abre ou adiciona alguma propriedade em outro item. Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, a gente já sabe que quando a gente construiu lá o nosso carrinho, olha só, a gente construiu aqui o nosso modal aqui, ó, do carrinho, que esse modal, ele tá escondido, né? E ele só vai aparecer quando a gente adicionar aqui, ao invés do hide, a gente adicionar um flex. Se eu adicionar aqui o flex, ó, deixa eu puxar aqui um pouquinho, ó. Diminuir aqui, eu vou minimizar. Quando eu adicionar o flex aqui dentro do nosso modal cart e eu salvar, ele vai aparecer o nosso modal. Então, beleza, né, Matheus? Se você falou que se adicionando o flex ele aparece, ele começa como hiding, concorda? Então, salvei aqui, ó. Então, quando eu clicar no Veja Meu Carrinho, eu quero ir lá nesse nosso div aqui, ó, e adicionar essa classe, tá? Então, o que a gente vai fazer é, vou até dar um enter aqui, ó. Eu vou criar aqui um ID para esse cara. Eu vou chamar ele aqui de cart-modal. Vou salvar aqui, salvei, então a gente deu um ID, ou seja, um identificador, uma forma da gente identificar qual que é esse cara, ou seja, essa div do nosso carrinho.
Vamos lá? Então agora vou vir no nosso script e a gente vai começar a manipular. Então, primeiro passo que eu quero fazer é, eu quero pegar também o nossa div inteira do menu. Porque se a gente lembrar, ó, a gente tem aqui, ó, vamos subir tudo aqui, ó, sobe tudo. A gente tem uma div, ó, vou clicar aqui para minimizar, ó. Toda ela é o nosso menu, tá vendo? Início e fim menu. Dentro do menu, a gente tem aqui o main, que é a nossa grid, onde tem os produtos, né, as bebidas. Então, essa div tem um ID menu. Então, a gente pode pegar ela também. Então, eu vou criar aqui uma const chamada menu igual a document.getElementById. Cuidado que o E do element aqui, o E do element aqui, ó, é maiúsculo, o B e o I aqui é maiúsculo, tem que ser maiúsculo, tá? E aqui, então, nada mais é do que eu tô falando, olha, pega dentro da nossa árvore, ou seja, dentro dos elementos da nossa página HTML, um item que tenha algum ID. Qual ID? Eu quero pegar o ID, por exemplo, o menu, tá? Olha que bacana. Salvei. Então, dentro aqui, se a gente der um console.log nesse nosso menu, olha que bacana. Salvei. Se eu atualizar isso aqui, vamos fazer passo a passo, né? Se a gente abrir aqui o inspecionar novamente para ver o retorno do console, e a gente abrir o inspecionar, vou aqui no console, ele fala para mim que a gente pegou, então, dentro desse menuzinho, a gente tem um elemento HTML, ó, e dentro desse HTML eu tenho todas as propriedades, ó. Olha que bacana. Eu tenho aqui os childrens, que nada mais é do que a main. Lembra que a gente tem uma main, a gente tem outra div, ó. Quando eu passo o mouse em cima dele, ele marca no HTML também, ó. Presta atenção. Vou passar o mouse em cima da main, ó. Olha só deixei o mouse em cima da main, ele marcou ali na direita onde que é a main. Se eu colocar div, se eu colocar aqui o menu. Então ele tem tudo aqui, ó, tá vendo? A gente pode acessar mais pra frente. Cada item eu posso acessar qual que é as classes que tem dentro, ó, tá vendo? Os itens, ó, que tem dentro, os textos, ó, tá vendo? A gente consegue acessar tudo. Já já a gente vai manipular pelo JavaScript. Então, além de eu pegar o menu, eu quero pegar também um const. Vou chamar de cartBTN igual a document.getElementById. Eu vou pegar aqui, ó. A gente tem aqui também o nosso botãozinho do carrinho, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, lá embaixo, lá a gente tem aqui no nosso footer, ó, nosso footer tá aqui. A gente tem nesse botão aqui, ó, button, um ID também, ó, do Veja Meu Carrinho, chamado cartBTN. Então, eu vou copiar ele aqui e eu vou pegar esse cara também, tá? Então, vamos primeiro pegar todos os itens que a gente vai querer manipular, como adicionar aqui no carrinho, abrir também o botão. Vamos pegar todos esses itens aqui para depois a gente manipular? Então, eu vou pegar aqui um const cart modal igual a document.getElementById. Eu quero pegar aqui também, além do cart aqui, eu quero também pegar o nosso modal, né? Então, em cima aqui, a gente acabou de dar um cart modal, que é referente quando a gente quiser acessar a div do modal. Então, vou colocar aqui, ó, cart modal. Const também, quero pegar aqui o nosso cart items container igual a document.getElementById. O cart items container, a gente pode pegar os itens que tem no container, ou seja, os itens que vão estar dentro do nosso carrinho. Então, dentro do nosso modal cart, a gente vai ter uma div, ó, que a gente já deu um ID para ela chamado cart items. Vamos pegar ela também? Então, vou colocar ela aqui, ó. Então, quando eu acessar esse cart items container, a gente vai estar acessando, ou seja, os itens que a gente vai colocar dentro do carrinho. Beleza? Perfeito, né? Depois disso, vamos pegar aqui também, ó, const cart total igual a document.getElementById. Vamos pegar lá? Então aqui eu quero seja o texto do total, né? Então onde que tá o total? O total eu quero que ele apareça aqui, ó. Lembra que a gente colocou? Eu também já dei um ID para ele, ó. Então vou pegar aqui o ID que eu dei, vou colocar aqui dentro, ó, cart total. Perfeito, né? Const, o que mais que a gente vai ter? A gente vai ter também um checkout btn, com B maiúsculo, igual a document.getElementById. Agora vamos pegar o botãozinho de checkout, que é aquele de finalizar o carrinho. Então a gente tem aqui também, ó, nosso botãozinho de checkout, que é o finalizar o pedido, né? Então a gente tem aqui um ID chamado checkout btn, que foi o ID que a gente criou na primeira aula. Então, vou colocar ele aqui, ó. Então pegamos ele aqui também. Vamos pegar mais um? Então const. Vamos pegar aqui o nosso close modal btn igual a document.getElementById. A gente também deu aqui, ó, o botãozinho fechar, que eu também tenho um ID para ele, que é o nosso close modal btn. Vamos colocar aqui, ó. Perfeito. Maravilha. Const. A gente também tem o nosso cart counter. O que é a cart counter? É basicamente um númerozinho que aqui embaixo vai aparecer, né? Onde eu quero que apareça aqui, ó. Tá? Então, cart counter igual a document.getElementById. E aí a gente pode ir lá no nosso footer, vamos olhar aqui, ó, temos o nosso footer, tá vendo que o nosso footer entre os parênteses a gente tem um span, que aqui dentro eu quero colocar a quantidade. E a gente tem um ID para ela, ó, cart count. Então eu vou pegar aqui o ID que a gente deu para esse span e vou colocar aqui. Então quando eu acessar esse cara aqui, a gente está manipulando exatamente esse elemento HTML. Beleza? Então, colocamos aqui. Tá faltando mais algum? Tá faltando também a gente colocar aqui o nosso input do nosso endereço, né? Que faltou aqui, ó. E o nosso alerta também. Então, aqui no nosso input, a gente já deu aqui um ID para ele, de address. Então, vou pegar aqui também, ó. Const, vou chamar de address input, com I maiúsculo, igual a document.getElementById. Vou pegar aqui o nosso
ID, const, e aí a gente também tem um address warning, que é aquele avisozinho, então document.getElementById, e a gente vai ter também, ó, lembra que a gente colocou a classe aqui quando ele não digitar o endereço e tentar enviar? A gente escondeu ele, mas ele tá aqui, ó, digita o endereço completo. A gente colocou um ID para ele chamado address warn. Então, vou copiar do jeito que eu coloquei lá e vou pegar aqui. Então aqui a gente pegou as referências que a gente vai precisar manipular. Qualquer coisa a gente vai modificando, fica tranquilo, tá? Primeiro passo, então, que a gente quer é abrir o modal do nosso carrinho quando eu clicar aqui no Veja Meu Carrinho, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo que eu quero fazer, então, é abrir esse cara. Como é que eu vou saber onde que eu tenho que clicar? Bom, o nosso botão, se a gente olhar aqui embaixo, ó, Cart aqui, é o cara que tem um button, que tem um ID chamado CartBTN. Se a gente vem aqui, ó, CartBTN, a gente criou a referência, então, se eu acessar o CartBTN, eu estou acessando exatamente o nosso botãozinho aqui, o elemento HTML. Então, eu posso vir aqui, criar uma CartBTN, ponto, né? Então, eu estou acessando esse elemento aqui, que é o nosso footer, ponto add event listener. Então, eu vou criar um event listener que tipo, eu quero um tipo clique. Então, quando você clicar sobre, a gente recebe aqui uma function, ou seja, uma função que vai fazer alguma coisa para a gente. E aqui dentro o que eu quero fazer é acessar o nosso modal, ou seja, a gente não tem aqui o nosso modal do carrinho, certo? Que tem um ID cart-modal. Onde é que está a referência? Cart-modal está aqui, ó. Então, quando eu acessar esse cart-modal, eu quero acessar o cart-modal, ponto, eu quero acessar o nosso style, ou seja, os estilos que ele tem, ponto display, e eu quero colocar um display. Lembra que ele está escondido? Eu quero colocar aquele display flex, tá? Então, se eu salvar isso aqui, quando eu clicar no CartBTN, ou seja, quando eu clicar no botãozinho aqui embaixo, o que a gente vai fazer é acessar lá o nosso elemento HTML CartModal, .style, .display, ou seja, mudar lá o estilo dele e colocar esse nosso flex. Então, se eu salvar isso aqui e eu atualizar, cliquei no botão, abriu o carrinho. Parece mágica, né? Parece mágica, mas não. A gente está acessando, ou seja, o nosso CartBTN, aquele botãozinho lá embaixo. E quando eu clico nele, então eu acesso agora o nosso modal e eu pego e coloco o estilo dentro. Agora, display. Só para a gente olhar, para a gente fazer passo a passo, antes da gente começar a acelerar um pouquinho a velocidade, eu vou atualizar isso aqui, ó. Vamos lá de novo, ó. Presta atenção comigo aqui. Para um pouquinho aí, tá? Então a gente tem aqui, ó, modal cart. Tá vendo que ele tá aqui, ó? Esse item é o nosso carrinho. Percebe que ele tá invisível, ó. Ele tá com hiding aqui, a gente não tá enxergando, legal. Quando eu clicar aqui em Veja Meu Carrinho, ó, cliquei, a gente faz o quê? A gente adiciona no modal um estilo chamado display com o flex. Se a gente olhar aqui agora dentro do HTML, deixa eu abrir aqui de novo, ó. Tá vendo que o nosso modal tá aqui, ó. E olha o que a gente fez. A gente adicionou via JavaScript uma propriedade style que tem o display, que tem a propriedade flex. Ou seja, lembra que quando a gente adiciona aquele flex, ele começa a ser visível? Então, como a gente adicionou através de um evento programação, né, de JavaScript, a gente falou, olha, clicou, a gente adiciona um estilo flex ali dentro. Basicamente isso que a gente está fazendo. Essa é a lógica que a gente está fazendo, né? Essa função aí. Beleza? Mas a gente pode melhorar isso aqui, né? Quando eu clicar fora aqui, ó, na parte preta, eu quero fechar esse cara também. Então, quando a gente vir aqui, por enquanto a gente está abrindo, né? Então aqui, ó, eu vou colocar só porque depois a gente vai ter bastante função. Então, abrir o modal do carrinho. Beleza, só pra gente lembrar. Então, vou comentar o código só pra gente lembrar o que é essa função. Depois vocês podem tirar. E agora eu quero criar uma função, então, quando fechar o modal, quando clicar fora. E aí, como é que a gente pode fazer? Eu vou acessar aqui o nosso modal, então, cart modal. Então, estou acessando o nosso modal, exatamente essa div que tem o modal, que tem a parte black, né? Então, cart modal, ponto. Cart modal é o nome que eu dei aqui, ó. Cuidado, tem que ser do jeito que você declarou, tá? Ponto, add event listener. Quando você também clicar fora, o que a gente vai fazer? Function. Aqui a gente recebe essa função e também eu recebo aqui, ó, um evento, tá? Esse evento aqui de clique. E eu vou dar aqui um console.log só para a gente ver o que a gente recebe nesse evento. E aí eu vou salvar, tá? Então vamos lá, ó. Vou atualizar aqui, tá? Abre aqui o console. Então lembra que a gente salvou o código, coloquei um console. Então vou abrir o console aqui, ó, e vou dar um F5. Percebe agora que quando eu clicar, ele vai abrir. Agora, quando eu clicar sobre o nosso item, então o cart modal, quando eu clicar em qualquer lugar do nosso carrinho, eu falei que a gente vai ter um evento de clique, ou seja, quando você clicar em qualquer lugar, beleza, ele vai chamar essa função aqui e a gente vai dar o console nesse evento que o event listener manda pra gente. Vamos lá. O que eu recebo então? Deixa eu abrir o console tá aqui do lado. Cliquei fora. Olha só, ele mandou pra gente um pointer event e dentro dele a gente tem uma propriedade chamada target. Então vamos achar target, que é o evento de alvo que você clicou. Ele fala que eu cliquei no nosso cart modal. Mas se eu clicar dentro do carrinho, ó, cliquei no nosso H1 aqui, ó. Deixa eu voltar no console, deixa eu minimizar isso aqui, ó. Ó, cliquei no nosso H1, cliquei no H1 um monte de vez, ele disparou um evento. Se a gente olhar aqui o target,
Beleza? Olha, e fala que agora eu cliquei no H2, que agora eu cliquei no título. Então agora a gente consegue filtrar quando você clicar apenas nessa área do carrinho, fora, eu quero fechar. Se você clicar dentro, eu não quero fazer nada. Então, a gente pode fazer o quê? Eu vou fazer aqui um if, ou seja, se o event.target, ou seja, se o evento que você clicou for apenas essa parte de fora, ou seja, se for apenas o item que tem o ID chamado cart modal, se for apenas essa parte preta, então se for igual a apenas o cart modal, aí o que eu vou fazer é fechar o modal. Então, cart modal, estou acessando ele aqui novamente, ponto style, ponto display. Lembra que a gente pode adicionar o display, igual a gente fez aqui com o flex? Mas agora, em vez do flex, eu vou adicionar um display none. Então, display none aqui, ó. Beleza? Salvei aqui, ó. Então, a gente está fechando o modal. Beleza? Salvei. Então, se eu atualizar, cliquei para abrir. Se eu clicar aqui no meu H2, ó, nada acontece. Tá? Agora, se eu clicar num item onde o target for igual ao cart modal, ou seja, igual a essa área escura aqui, ó, cliquei, aí ele fecha. Então agora eu consigo abrir, fechar, perfeito, tá? Então se eu clicar fora eu fecho. O que mais que falta? No botãozinho fechar, né? O botãozinho fechar a gente tem que fechar esse modal também. Então a gente pode também criar esse evento aí para fechar o modal. Como é que a gente pode fazer? A gente tem o nosso botãozinho aqui, ó, chamado fechar, que a gente deu um ID de close modal btn. Vamos lá? Cadê ele aqui, ó? Close modal btn, tá aqui, ó. Então eu preciso acessar essa nossa close modal btn, que basicamente eu estou acessando esse botão aqui que a gente colocou no HTML. Então se eu colocar aqui, ó, close modal btn.add event listener, por exemplo, que era um evento de clique também, recebemos uma function. Se você clicar, eu vou dar aqui um alert, clicou, só pra gente ver. E eu vou salvar isso aqui, tá? Então vou atualizar. Se eu clicar aqui, posso fechar. Agora, se eu clicar no botãozinho fechar, ó, cliquei, olha lá o nosso alerta, tá? Então, quando eu acesso o nosso close modal btn, que é o botãozinho fechar aqui, ó, eu posso fazer alguma coisa. No nosso caso, eu quero fechar o modal. É a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. É só adicionar o nosso estilo none. Então, eu vou copiar aqui, ó. Eu posso apenas adicionar esse nosso estilo none aqui para fechar. Então, ó, coloquei aqui, ó, cart modal, ponto style, display none, ou seja, esconde da tela para mim. Salvei isso aqui. Se eu atualizar, cliquei aqui, se eu clicar no fechar, ele fecha. Se eu clicar fora também, ó, fecha. Só não vai fechar se eu clicar dentro aqui, né? Se eu clicar aqui nesses itens dentro, não faz nada. Então a gente já tá começando a caminhar isso aqui. Maravilha, né? O que mais que tá faltando, Matheus? Agora a gente pode fazer o item de adicionar no nosso carrinho, concorda? Vamos lá? Então a primeira coisa que eu quero fazer é, eu quero saber se você clicou nesse botãozinho aqui. E esse botãozinho aqui, todos eles estão dentro da nossa div. Vamos subir o HTML aqui, ó, pra gente fazer bem tranquilo. Todos estão dentro dessa div com o ID menu, ó. Todo o nosso menu tá aqui dentro. Então, como é que eu posso pegar? A gente criou uma div com ID menu e também cada botãozinho desse carrinho aqui, ó, se a gente olhar, ó, cada botão, ele tem aqui o data name, que é o nome do item, ele tem o data price e ele também tem uma classe que a gente criou chamada add to cart btn, para a gente identificar que você clicou no item que é o item de adicionar no carrinho. Legal, entendido isso, agora vamos lá para o nosso JavaScript. Então a primeira coisa que eu quero fazer é pegar o nosso item que tem o ID menu, que dentro dele a gente tem os nossos produtos. Então, eu vou vir aqui, a gente já pegou aqui a nossa referência, chamada de menu, então eu vou vir aqui, ó, menu.add event listener. Então quando você clicar em algum lugar do menu, então clique, function, maravilha. A function manda pra gente um event, que a gente já conheceu, ele manda um evento pra gente, e eu posso ver aqui, ó, console.log, nosso event.target, que é para pegar o elemento que você está clicando, tá? Dentro do menu. Então, se eu salvar isso aqui e eu atualizar, deixa eu abrir aqui o nosso inspecionar de novo, presta atenção que dessa forma a gente consegue ver qual é o item que você clicou. Então, se eu clicar no console, e eu voltar aqui, ó, e eu clicar, ó, se eu clicar fora aqui em cima no header, nada acontece. Percebe que aqui, ó, não mostra nada. Agora, se eu clicar, eu vou clicar aqui no Hambúrguer Smash, ó, cliquei aqui no título. Percebe que eu cliquei no título e ele mostrou para mim o item que eu cliquei. Ou seja, a gente deu um console no event.target, ou seja, qual que é o item que você clicou. Então, foi o parágrafo aqui, ó, ele devolve para a gente o elemento HTML. Legal. Se eu clicar no nosso botãozinho, ó, cliquei no botão, ele devolve aqui, ó, no botãozinho de adicionar, né? Ele devolve exatamente aqui o nosso ícone, ó. Se eu clicar fora um pouquinho do ícone aqui do lado, ó, cliquei, ele devolve o botão inteiro que dentro tem um ícone. Maravilha! E é o que eu quero. Eu quero saber se você clicou e se o elemento que você clicou é o botão ou é o item dentro, né? Que é o ícone do carrinho, pode ser também. Se você clicou num desses aqui, eu quero adicionar no carrinho esse item. Perfeito? Então, entendendo a nossa lógica, eu sei como pegar o item agora. Agora vamos fazer alguma ação. Eu vou comentar o console aqui, né? Vou dar 2 barrinhas só para não ficar rodando esse console. Então, vamos lá. O que eu vou fazer é let, vou chamar de parent button igual a event.target.console
close ST aqui, ó, dessa forma aqui, tá? Cuidado para não escrever errado aqui, às vezes ele não dá uma sugerida, show de bola. Então aqui dentro, eu quero falar, olha, qual que é o item que a gente tá vendo, se ele clicou ali dentro, que tem ele ou perto dele, né, o parente dele. Ou seja, se você clicou no botão que dentro tem um ícone, ou se você clicou no item que o pai dele, o elemento em volta dele, é aquele elemento que tem aquela classe BTN que a gente quer. A classe que a gente chamou de Add to Cart BTN, né? Ou seja, eu vou verificar se você clicou no ícone, exatamente, ele vai devolver o HTML. E aí, esse nosso close aqui, que a gente está passando basicamente aqui, ele vai verificar se você clicou nele e o pai dele tem essa nossa classe aqui, ou se você clicou no item e ele tem essa classe. Então, a gente vai fazer essas duas verificações, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui. Copia aqui o nome da classe, ó, para você não escrever errado, a classe que a gente deu, né? Dentro desse nosso botãozinho que tem um ícone do carrinho, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Lembra que a classe está dentro do botão, tá? E não dentro do ícone, tá? Então, agora, vou colocar aqui, ó, Add to Cart BTN. Beleza? Vamos dar um console aqui, ó, console.log, nesse nosso parent button. Vamos ver o que está acontecendo aqui também. Salvei aqui, vamos abrir o inspecionar de novo, vamos no console e eu vou atualizar. Ó, se eu clicar fora, tá vendo que quando eu clico em qualquer lugar fora, sem ser no ícone, ó, cliquei, ele devolve nulo, ou seja, ele não encontrou esse cara. E de fato não existe, né, porque eu tô clicando em outro lugar. Agora, se eu vier aqui e eu clicar no menuzinho, ó, cliquei no ícone de adicional, cliquei e ele devolveu nulo para mim. Por que ele devolveu nulo? Porque a gente está tentando achar uma classe, então ele não achou a classe. Vamos ver o porquê? A gente está tentando achar uma classe e classes sempre começam com ponto e ID sempre começam com hashtag. Então, se eu quero olhar uma classe em específico, eu tenho que dar um ponto aqui, né? Senão ele não vai achar essa classe. Então agora a gente está procurando essa classe aqui. Então se eu salvar isso aqui, de novo, voltar aqui, atualizar, vamos olhar de novo? Ó, cliquei no título, devolveu nulo, perfeito, que não é o item. Vou clicar no nosso íconezinho de adicionar. Cliquei, opa! É o item que tem essa classe? Ou é um item parente dele, basicamente? É isso, né, que a gente tá olhando. E ele fala pra gente aqui, ó, ele devolveu o botão, né? Agora, se eu clicar no íconezinho dentro, ó, cliquei no ícone dentro, ele devolve o parente. Se eu clicar no íconezinho um pouquinho pra fora, mas ainda no botão, ó, ele devolve o item dentro. Beleza? Então ele devolve o botão que tem aquela classe que a gente tá monitorando aqui, que eu quero. É isso que eu quero mesmo. Então, perfeito. A gente já tá pegando esse cara aqui agora. Então, agora eu vou verificar uma coisa. Se você clicou no item que é esse parent button, ou seja, se você clicar fora no título, não quero que faça nada. Mas se você clicar nesse item aqui, aí quer dizer que você quer adicionar no carrinho. Então, se você clicar no item que tem um parent button, ou seja, clicou no nosso botão de adicionar, então aqui o que a gente vai fazer é, de fato, pegar as propriedades como o data name e o data price. Então, eu posso vir aqui da seguinte forma, const, vou chamar de name igual a parent button, então estou acessando o nosso elemento que é HTML, lembra que ele devolve o elemento HTML? Ele devolve o elemento, o botão. Dentro do botão, ó, eu tenho o data name e eu tenho o data price. Então, eu vou acessar o nosso parent button, que é o elemento, ponto, get attribute aqui, ó, cuidado que é com 2T. Eu quero pegar qual atributo? Eu quero pegar o data-name. Lembra que o nome do atributo a gente chamou de data name e data-price. Então, vou pegar o data name, vou duplicar aqui também, ó. E o próximo eu vou chamar de price. Eu quero pegar aqui o data price, tá? Vamos dar um console nesses dois caras? Vou botar aqui um console.log no nosso name. Opa, e eu vou duplicar aqui e vou dar um console no nosso price. Vamos ver se a gente está recebendo os valores, né? Vamos lá? Então, ó, salvei isso aqui e vamos lá. Vou abrir aqui o inspecionar de novo. Por enquanto, né, a gente está fazendo um pouco mais devagar, mas entendendo. O importante é entender a lógica, aquilo que a gente está fazendo. Então, vou atualizar, vou no console. Se eu clicar fora, ó, nada acontece mais. Ó, tá vendo? Agora, eu vou clicar no nosso adicionar. Cliquei no adicionar. Oh, olha que sensacional, né? A gente clicou no adicionar, ele devolveu hambúrguer smash e o valor. Perfeito. Se a gente clicar aqui no hambúrguer duplo, vou pegar aqui o Coca-Lata, ó. Cliquei no Coca-Lata e o valor aqui embaixo. Perfeito, né? Então, a gente já tá pegando o item que você clicou. O próximo passo agora, vou minimizar isso aqui, deixa eu tirar minha cara da frente. Esses dados sempre vêm como um texto, né? Uma string. Então o nome, ele é um texto, perfeito. Mas como a gente vai fazer conta de calcular o valor, se tiver mais de um item, então o price aqui, ó, se eu colar, eu quero que ele venha como um número. Então eu vou copiar aqui o nosso data price e eu vou converter o retorno para um float. Então parse float, abre e fecha parênteses, eu vou colocar aqui dentro de parênteses esse cara. Então o retorno do price, ó, tá vendo que se eu coloco o mouse em cima aqui do price, ele já fala que ele vai retornar um número pra gente, então ele vai converter o valor que ele tá recebendo em um número. Então, vou tirar os consoles, que agora quando eu acessar o name e o price, eu tenho o valor do hambúrguer que você clicou. Agora, o próximo passo que eu quero é adicionar no carrinho. Então, agora a gente vai fazer o quê? Adicionar no carrinho, né? Então, a gente precisa ter alguma funcionalidade no nosso sistema para adicionar no carrinho.
tá? Então eu vou criar aqui fora, fora de tudo, eu vou criar aqui uma função para adicionar no carrinho, tá? Depois vocês apagam os comentários aí, é só para vocês entenderem. Então aqui a gente vai criar uma function add to cart, que é a nossa função. Eu quero que você me mande qual que é o name do item que você quer adicionar e o price dele. E aqui eu vou dar, por exemplo, um alert no nome. Então eu vou dar aqui um alerta, por exemplo, no name. E eu vou dar aqui, vou até colocar aqui, ó, o item eu vou dar aqui um espaço, mais name, só pra gente visualizar, tá? Se eu tô recebendo o name aqui, beleza? Então criamos uma função que aqui vai ficar lógica de adicionar no carrinho. Agora eu vou chamar ela aonde? Eu vou chamar ela aqui, ó. Então depois que eu peguei os itens, vou tirar esse comentário. Aqui então eu vou chamar o nosso add to cart, que é uma função. Então eu estou chamando uma funcionalidade que dentro dela vai ter a lógica que a gente vai fazer. E para ela eu falei, olha, me passa 2 parâmetros. Você vai passar o name e o price, que eu preciso para utilizar. Então eu vou passar aqui, ó, a propriedade name, que também a gente recebe aqui por o mesmo nome, e vou mandar o price para ela. Então, estou mandando o name e o price para essa função aqui. Ela vai ser executada e aqui dentro, por enquanto, só vai mostrar um alerta na tela. Vamos testar isso aqui para ver se já está funcionando essa nossa lógica. Ó, deixa eu apagar os espaços. Salvei aqui e bora testar. Deixa eu apagar aqui. Cliquei aqui para atualizar. Vou clicar aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui o hambúrguer da casa. Ó. Cliquei. O item é hambúrguer da casa. Então, olha que massa. Quando eu clico em adicionar, ele já chama uma função e dentro dela, por enquanto, a gente mostra um alerta. Perfeito, maravilha. Agora, o que eu preciso fazer, né? Agora, a gente precisa pensar que a lógica que a gente vai ter é o meu carrinho de compras, ele é uma lista, certo? É uma lista de itens onde cada item vai ter um nome, um preço, pode ter uma quantidade, ele pode ter o valor, ele pode ter qualquer coisa ali dentro. Então, uma array, que a gente chama no JavaScript, uma array, uma lista de itens, uma lista de produtos, certo? Então, a gente não tem uma lista onde armazenar, né? A gente só tem uma função que mostra um alerta. Então, o que eu vou fazer, como essa lista eu quero que qualquer um consiga acessar ela, eu vou criar aqui fora, aqui em cima de tudo, embaixo das declarações, eu vou criar aqui um let, eu vou chamar aqui de cart, eu vou começar ela com um array vazio, porque por enquanto, se eu clicar no modal, começa vazio, né? Não adicionou nada. Então, ele começa sempre a nossa lista carrinho, que eu vou chamar de cart aqui, ó, com um array vazio, beleza? E agora, vamos lá fazer. Primeira coisa que eu preciso fazer é, se você clicar no nosso adicionar carrinho, vamos lá de novo, vou tirar esse alerta aqui. O que eu quero fazer é adicionar o item com o name e o price que você me mandou dentro da lista, concorda? Então, o que a gente pode fazer aqui é, eu vou acessar aqui, por exemplo, carts, então estou acessando nosso carrinho, ponto, push, então estou adicionando, abro chaves aqui dentro, estou adicionando um objeto dentro do nosso carrinho, dentro dessa lista, com a propriedade name, com a propriedade price, vírgula, com a propriedade, por exemplo, quantity, que basicamente seria a quantidade, ou o QTD, pode ser, 2.1, né? Porque como é a primeira vez que você está clicando no item, ele vai começar sempre com a quantidade 1, concorda? Perfeito, né? Então, salvei isso aqui. Então, quando você clicar em adicionar no carrinho, ele vai adicionar na nossa lista um item com esse nome, com esse price, com essa quantidade 1. Salvei isso aqui e vamos testar. Vou atualizar, vou abrir o inspecionar e vou abrir aqui o nosso console. Por enquanto, a gente nem colocou console, mas olha só que bacana. Vamos lá? Então, vou abrir aqui o nosso console aqui de novo. Se eu vier aqui, como eu consigo manipular o nosso JavaScript pelo console, eu posso acessar aqui o cart, só para mim ver, ó. Tá vendo que se eu digito cart, que é o nome da nossa lista, ele devolve vazio, porque tá vazio ainda, a gente nem clicou em nada, só para mostrar que ela tá limpa mesmo. Eu vou vir aqui no hambúrguer duplo, ó. Cliquei no hambúrguer duplo. Beleza, a gente não colocou nenhum alerta, né? A gente só mostrou aqui, legal. Então ele tem que ter adicionado agora esse cara. Vamos ver se ele adicionou mesmo? Vou vir aqui. Vou vir aqui no console, ó, não dei F5 nem nada. Eu vou digitar aqui, ó, cart, e vou dar um enter. Opa, agora dentro da nossa lista, se eu abrir, ele tem um objeto 1, ou seja, o 0, né? Ele tem nosso primeiro item. Se eu abrir ele, ó, name, hambúrguer duplo, o price e a quantidade. Legal, né? Se eu vier aqui clicar no Smash agora, cliquei no Smash, beleza? Vou clicar aqui nesse bloqueado aqui, ó, só para limpar. E eu vou digitar aqui cart novamente, eu vou dar um enter. Olha que bacana, agora a minha lista tem 2 itens. Se eu abrir, eu tenho hambúrguer duplo, perfeito, e o Smash. Olha que legal, né? Então a gente já está populando a nossa lista. Toda vez que eu clico, ele pega os propriedades e adiciona dentro dessa lista ali. Legal, então a gente já fez a primeira parte da lógica, né? Agora, tem um problema. O que é esse problema, né? A gente já tem um hambúrguer duplo. O que vai acontecer se eu vir aqui no hambúrguer duplo de novo e eu clicar no mais de novo? Ó, cliquei no mais e eu vou vir aqui e vou digitar cart de novo, vou dar um enter aqui, ó. Agora ele colocou que eu tenho 3 itens da minha lista, ó, hambúrguer duplo, smash e duplo. Não faz sentido, né? Quando a gente tem 2 itens aqui, Matheus, pô, vamos mudar a quantidade de 1 para 2, concorda? E vamos adicionar um duplicado? Pô, não faz sentido. Então vamos fazer isso aqui? Então, ó, vou diminuir um pouquinho aqui e vamos lá, tá? Então, deixa eu minimizar minha cara daqui.
a gente vai fazer uma verificação antes de já sair adicionando, né? A gente pode fazer o quê? Eu quero verificar se esse item que você clicou já está na lista. Como é que eu posso fazer isso? Então, primeira coisa, ó, const, vou procurar aqui por chamar de has item ou existing item, por exemplo, para verificar, né, se existe esse item. Vou acessar o nosso carrinho, então cart.find, abra aqui. Dentro do find, eu recebo aqui um item, e esse find aqui, eu recebo cada item, ou seja, o find, ele é um método do JavaScript que ele vai percorrer a nossa lista, então ele vai passar em todos os itens da lista, então ele passa no primeiro, a gente, dentro dessa propriedade item aqui, ó, que eu declarei, eu tenho a propriedade name, price, quantidade, tá? Ele vai passar para o próximo, e aí ele vai. Então, ele vai passar por toda a nossa lista, e a gente pode verificar alguma condição, e se ele encontrar a condição, ele devolve esse item. Então, eu posso fazer aqui, olha, eu quero verificar o quê? Eu quero verificar se o item.name for igual ao name que você está me mandando aqui, ó, dessa nossa função como propriedade. O que você está fazendo aqui, Matheus? Quando você chamar essa função, eu recebo o nome do item que você clicou. Eu vou lá na minha lista cart e eu vou dar um find, ou seja, eu vou buscar dentro dela, se dentro dela tem algum item.name, ou seja, se dentro dela já existe algum item adicionado com esse nome, que é igual a esse que você está tentando adicionar a mais. Se existir, ou seja, se ele encontrar algum, ele vai devolver dentro dessa variável aqui. E aí eu posso verificar, olha, if existe item, ou seja, ele vai encontrar, só vai cair dentro do if se existir. Então, se ele encontrar algum lá, quer dizer que esse item já está na sua lista. Então, ele vai entrar dentro do if. E aí, então, ó, vou até comentar aqui, ó. Se o item já existe, aumenta apenas a quantidade mais um, né? É isso que a gente quer fazer. Então, como é que eu posso fazer? Se esse nosso console aqui, ó, vamos dar um console nele, ó, console.log, vou dar um existe item aqui, só para a gente visualizar, tá? Salvei. E eu vou dar até um return aqui para ele parar a execução do nosso if aqui. Perfeito? Salvei. Vou atualizar aqui e vamos lá. Vou atualizar aqui. Eu vou atualizar minha lista, então vem aqui no seu projeto e dá um F5, tá? Para ele zerar a nossa lista. Vou no console. Cliquei no primeiro smash. Ó, não devolveu nada no console. Ou seja, ele não entrou no if. Por quê? Porque é a primeira vez que ele está adicionando. Agora, se eu vier depois no meu smash novamente, ó, cliquei, opa, ele encontrou. Se eu clicar de novo, ó, tá vendo que agora tá duplicado. Então ele tá entrando dentro do if. Aí o que eu quero fazer é apenas mudar a quantidade. Então eu posso dar aqui, ó, existing item.quantity mais igual a 1. O que é esse mais igual? Nada mais é do que eu pegar a quantidade já existente. Então se já tem 1, é 1 mais 1. Se já tem 2, é 2 mais 1. Ou então ele pega a quantidade que já tem mais 1 sempre. Beleza? Se eu salvar isso aqui, vamos verificar? Salvei. Vamos lá. Vou puxar aqui. Deixa eu abrir o console. Vou atualizar. Vou dar um F5 aqui para zerar a nossa lista. E vamos lá. Então agora, se eu clicar no Smash, cliquei. É a primeira vez que ele está adicionando. Ele pula o if porque é a primeira quantidade, né? A primeira vez. Agora, se eu vier de novo no Smash, clicar de novo, ó, cliquei. Aí, ele fez o quê? Ele deve ter entrado no nosso if e mudado a quantidade. Vamos ver se ele mudou a quantidade? Então, como é que eu vou ver? Eu vou vir aqui no nosso console e eu vou digitar aqui cart para a gente ver os itens que tem na minha lista. Cart. E eu vou abrir aqui. E ó, hambúrguer smash tem o valor, quantidade 2. Perfeito, né? Agora, se eu vier aqui adicionar, por exemplo, uma Guaraná lata, cliquei para adicionar, eu vou vir aqui no meu console, vou digitar cart e eu vou dar um enter. Agora eu tenho 2 itens, porque eu tenho 2 hambúrguer smash e eu tenho que ter uma Guaraná. Então, ó, aqui quantidade 2 e o Guaraná quantidade 1. Perfeito, né? Se eu clicar no Guaraná de novo, ó, cliquei no Guaraná de novo e eu vim aqui buscar o nosso cart. Agora eu tenho 2 itens na minha lista, do mesmo jeito, só que como eu já tinha um Guaraná, ao invés de adicionar um a mais um item, eu só mudei a quantidade, ó. Olha aqui o Guaraná 2, ó. Perfeito, né? Então agora a gente já tá fazendo o quê? Se já tiver o item, maravilha, muda a sua quantidade. Se não tiver, adiciona um item novo, tá? Ou seja, quando ele abre aqui, ele verifica se já tem. Se já tem, então só muda a quantidade para mais um. Se não tem, ele vai pular o if e vai adicionar um item com a quantidade 1. Beleza? Então vamos lá para a gente ver aqui o que a gente já fez, ó. A gente já está fazendo o que então? Adicionando produtos no carrinho, verificando os carrinhos pela home, a gente ainda não está fazendo, e acessar os detalhes dele. Então vamos lá. Primeira coisa, então, quando eu adiciono, por enquanto, se eu clico aqui, ó, nada muda visualmente. Então agora vamos montar ele visualmente na tela. Eu adiciono no carrinho, mas além de adicionar no carrinho, eu quero mostrar ele, construir ele visualmente caso você abra aqui. Então, o que a gente vai fazer, fora aqui, a gente pode separar numa função. Vou até comentar aqui, por exemplo, atualiza o carrinho, tá? Vamos chamar essa função de function, vamos chamar de update cart modal, beleza? Então aqui o que a gente vai fazer é mudar ele visualmente ali dentro.
Tá? Então, quando você adicionar no carrinho, eu quero chamar essa função para ser executada. Então, quando eu adicionar no carrinho, ó, dentro da função do Edit Cart, depois que ele adicionar, fazer tudo aqui, ó, o que a gente quer fazer é, eu quero atualizar esse cara aqui. A gente pode fazer da seguinte forma, eu posso chamar aqui o update, aqui, ó, dessa forma, só que aí ele só vai ser chamado em uma ocasião. Ou seja, quando ele passar pelo if, ele vai rodar aqui o quantidade mais 1 e vai usar o return para parar a execução do código aqui. Então, quando a gente mudar a quantidade, ele não vai atualizar. Você tem duas possibilidades aqui. Tirar o if, tirar o return daqui, e pode usar se quiser o else, não tá errado, é um if else aqui, e aí fazer dessa forma aqui, ó. Traz o nosso card para dentro do else, que vai funcionar sem problema nenhum, tá? Então aqui o que a gente está fazendo, ó, deixa eu só dar um espaço legal aqui para vocês, ó, tá? Deixa eu tirar esse espaço daqui. O que a gente está fazendo aqui? Se ele entrar dentro do if, ou seja, se entrar no if, ele muda a quantidade mais 1. Se não, ele vai adicionar apenas a quantidade de 1, tá? É isso que a gente está fazendo. E aí, depois que ele fazer essas execuções aqui, ou seja, adicionar a quantidade mais 1 ou adicionar esse item com a quantidade de 1 no carrinho, se for um item novo, ele vai depois chamar a função updateCartModal que a gente criou aqui fora, tá? E aí, aqui dentro, a gente vai montar como é que a gente quer exibir esse item lá dentro do carrinho. Vamos lá? Então, como é que a gente pode montar isso aqui? Se a gente voltar dentro do nosso carrinho, ó, vamos lá dentro, ó. Vamos lá dentro do nosso modal, cadê? Vamos descer lá embaixo. Aqui, ó. Modal Cart, tá? Se a gente olhar aqui, ó, dentro dela, a gente colocou um ID, um cart modal, mas dentro eu coloquei uma div, ó, chamada cart items. E aqui dentro que eu quero colocar os itens que você adicionar. Então, a gente até pegou ela aqui, ó, chamada, vamos pegar ela aqui, ó, cart items, e eu dei o nome para ela de cart items container. Então a gente pode acessar esse elemento para acessar essa div aqui, ó. Quando a gente acessar esse elemento aqui, basicamente eu estou acessando pelo JavaScript essa div dentro do nosso modal, tá? Então, vamos lá. Vou pegar ela aqui, deixa eu copiar, e vamos lá dentro. Então, quando a gente chamar essa função update aqui, eu vou fazer cart container.innerHTML, ou seja, dentro do HTML, dentro dessa div, eu vou zerar tudo que tiver ali dentro. Vou criar aqui uma variávelzinha let total igual a 0, para a gente começar total em 0. Depois que a gente tiver mais itens, por exemplo, aqui, ó, tem 2 aqui, tem mais um aqui. Aqui embaixo eu quero mostrar o total também. Aqui não está aparecendo, mas aqui a gente vai mostrar o total. Lembra que quando eu clicar aqui, ó, eu vou ter um total? Então, eu também quero ter o total. Então, eu vou criar uma variável total, vou começar ela com 0, e agora aqui a gente pode fazer o mapeamento. Então, como é uma lista de itens, que vai ter mais de um, a gente pode percorrer a lista e montar o HTML como eu quiser aqui dentro. Vamos diminuir e vamos lá. Deixa eu diminuir aqui também, ó. Então, vamos lá. Eu vou acessar o nosso cart, que é o nosso carrinho, ponto, for each. O for each é um loop, basicamente, né, uma função para a gente percorrer a nossa lista e fazer alguma coisa. Então, por exemplo, item, tá? Dentro aqui do item, abre e fecha os chaves. Então, aqui eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, console.log em cada item, só para a gente ver, tá? Vou salvar isso aqui. Então, agora, deixa eu abrir aqui o inspecionar. Quando eu clicar em adicionar no carrinho, ele já vai chamar o update cart modal. Vamos lá testar? Vou clicar no Smash, cliquei, olha lá, ele já mostrou o console. Se eu clicar agora na Coca-Lata, ele vai mostrar o console do Smash e da Coca-Lata. Então, a gente está percorrendo aqui dentro do item, eu tenho acesso a cada propriedade. Pensa que eu estou percorrendo a minha lista de carrinho, ou seja, eu estou percorrendo e dentro do item eu posso acessar a propriedade name, price e quantidade, aqui dentro. E aí ele vai passar para o próximo item, name, price e quantidade. A gente pode acessar sem problema nenhum. Então, agora eu posso montar a nossa div. Vamos lá, então eu vou vir aqui, vou dar um const cart, vou chamar de item element, igual a document, só que agora ao invés de pegar um elemento, eu quero criar um elemento que é uma div. Então, vou dar um create element, então eu estou criando um elemento HTML via JavaScript, que eu quero que crie uma div. Então agora quando eu acessar esse item aqui, ó, cart item element, eu estou basicamente acessando essa nova div que eu acabei de criar. E aí dentro dela eu quero colocar os meus itens. Então, cart item element, ponto, inner HTML, ou seja, eu quero colocar dentro dessa HTML, igual, vou abrir aquela nossa aspas deitadas, que é aquela nossa template string do JavaScript, então aspinhas deitadas aqui, tá? Cuidado com isso. Dentro dela, vou dar um monte de enter aqui, ó. Eu quero colocar então uma div, abre e fecha a nossa div, beleza? E dentro dessa div aqui, ó, eu quero colocar o quê? Se a gente olhar aqui do lado, como é que a gente quer montar, né? Eu quero colocar, basicamente, vamos abrir aqui, ó. Eu quero colocar uma div. Dentro dessa div eu quero colocar mais um título, uma descriçãozinha e o valor. E aqui do lado eu quero mais uma div, tá? Que vai ter basicamente o botãozinho de remover. E em volta a gente tem uma div central. É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente já criou a nossa div em volta. Agora eu posso criar duas divs. Então, vou criar mais uma div aqui, ó. Mais uma div. Fecha a div aqui, para não esquecer. Então, essa div aqui é onde a gente vai ter
os conteúdos, né? Os nome, descrição. Então, dentro dela, eu vou criar aqui um parágrafo, que aqui vai ser o nome. Então, fecha aqui o nosso parágrafo. Cifrão, abre e fecha o chaves, para a gente colocar uma variável, já que a gente está usando a nossa aspas deitadas. E eu posso acessar, lembra do nosso item? Então, aqui dentro, ó, item, ponto, posso acessar a propriedade name, que é o nome do item que você está dentro do carrinho. Eu quero mais um aqui, ó, quero um P aqui. Fecha aqui a tag P. Eu quero agora cifrão, abre, fecha o chave, item, ponto, quantidade, tá? Que é o nosso em inglês que a gente colocou aqui. E eu quero também ter mais um parágrafo aqui, né? Fecha o parágrafo, que é o valor, ou seja, R, cifrão. E eu vou colocar aqui, por exemplo, cifrão, abre, fecha o chaves, item, ponto, price, só pra gente visualizar isso aqui, tá? Vamos testar isso aqui? Salvei. Ah, e fora aqui falta o botãozinho, né? Então, depois dessa div, eu vou criar mais uma div aqui só pra gente não esquecer. E essa div aqui, ó, vai ter o botãozinho de fechar, tá? Então, essa div a gente vai ter um botão, abre e fecha o nosso botão aqui. E esse botãozinho aqui, que a gente vai chamar de remover, tá? Salvei aqui. Vamos testar isso aqui? Então, depois que eu criei o nosso HTML, o que eu quero fazer? Eu tenho que inserir ele dentro do nosso container, ou seja, eu tenho que inserir ele aqui dentro. Então, eu criei um elemento, criei conforme eu quero esse HTML dentro dessa div que a gente acabou de criar. Agora eu vou inserir, eu vou colocar ele dentro do nosso cart items container, ou seja, dentro lá do nosso container, do nosso carrinho. Então, ainda dentro do for each, ó, dentro do for each, a gente vai dar aqui cart items container, ou seja, a gente está acessando aqui fora o nosso HTML do container, ponto, append child, ou seja, vou colocar um item dentro, que é o nosso cart, que é esse que a gente criou aqui, ó, cart item element. Então, a gente vai colocar esse elemento com essa estrutura aqui, dentro lá do nosso modal, do carrinho lá, tá? Então, feito isso, vou salvar e a gente pode testar isso aqui. Salvei, vou atualizar. Quando agora eu clicar em Hambúrguer Smash, cliquei aqui para abrir o meu modal. E olha que bacana, né? A gente tem sem nenhuma estilização ainda, tá? Então, se eu atualizar aqui, ó, e eu clicar na Coca-Lata, eu clicar no salada, vou clicar 2 vezes no salada, e eu abrir aqui, ó, uma Coca-Lata, 2 vezes o salada. Aqui tem o preço, a gente ainda não está recalculando as coisas, não estamos mostrando o modal, mas a gente já está mostrando eles aqui. Vamos entender o que a gente fez aqui? Para a gente poder prosseguir e aí formatar isso aqui certinho? Então vamos lá. Uma coisa que a gente pode fazer aqui antes da gente entender é, toda vez que você abrir aqui o seu carrinho também, eu quero atualizar, garantir que ele vai estar atualizado o nosso cart. Então eu também quero chamar essa função cart modal aqui para mapear ela. Então vamos fazer isso? Então vou vir aqui, ó. Toda vez que você abrir o seu carrinho aqui no nosso... onde a gente abre o carrinho, ó, abrir o modal do carrinho, eu também quero chamar essa função update cart modal. Então ele sempre vai atualizar aí o nosso carrinho, beleza? Vou até colocar em cima aqui, ó. Perfeito? Salvei aqui. Então toda vez que você adicionar aqui, ó, clicar em abrir o nosso modal, ó, por enquanto tá vazio. Se eu clicar, quando eu clico aqui em ver meu carrinho, ele também atualiza, tá? Então, ó, adicionei. Se eu abrir aqui, tá vendo que ele tem um hambúrguer smash. Se eu fechar e vou clicar mais uma vez no hambúrguer smash, e eu abri de novo, ó, quantidade agora tá 2. Então, sensacional. Então, o que a gente está fazendo para a gente poder entender antes de continuar seguindo? Então, quando eu clico no adicionar carrinho, ele chama esse update cart modal. Essa função, ela é responsável por o quê? Ela é responsável por acessar o nosso cart items container. O que é esse cart items container? É dentro do nosso carrinho aqui do modal, ele tem essa div aqui, ó. Então ele está acessando nada mais é do que essa div aqui. Eu estou inserindo dentro dessa div, ou seja, os itens do carrinho. E aí como é que eu faço isso? A gente acessa a nossa variável chamada cart, que lembra que dentro dela a gente vai ter a nossa lista? Então dentro da variável cart eu tenho uma lista, um array. O for each a gente vai fazer o quê? A gente vai basicamente percorrer a nossa lista, então eu vou passar por todas as nossas listas, todos os objetos, e cada objeto eu tenho acesso à propriedade item, quantidade e price. Então ele vem aqui no for each, passa a primeira vez, vamos supor que você clicou a primeira vez aqui no hambúrguer smash, então só tem um hambúrguer smash, passou no for each, ele veio aqui dentro, criamos um elemento div, dentro dessa div que a gente acabou de criar aqui, a gente coloca lá dentro do HTML uma outra div, colocamos lá o item, que é o nome do item que você clicou, a quantidade e o preço. Depois que a gente adicionou, ele adiciona esse elemento aqui, essa div, dentro do HTML lá desse nosso container, ou seja, ele adiciona aqui, ó. Passou para o próximo, ele vai verificar. O for each, ele é um loop, ou seja, ele percorre toda a nossa lista. Então, ele passou primeiro, colocou as quantidades, vai para o próximo. Se tem mais item na lista, dentro aqui da propriedade item, eu tenho acesso a cada itemzinho. Então, se eu, por exemplo, aqui, ó, no meu caso, eu tenho um item na minha lista. Ó. Se eu abrir aqui, ó, um item na minha lista. Eu vou voltar. Se eu clicar em adicionar aqui a bebida, ó, adicionei a Coca, e eu abri de novo, agora eu tenho o Smash e eu tenho a Coca. Então, o nosso for each, o que ele faz?
ele percorre a lista. Agora ele viu que a minha lista de carrinho, o meu cart aqui, quando eu acessei, tem 2 itens. Então ele percorre o primeiro e monta aqui dentro, ó. Se a gente abrir aqui o HTML, ó, ele vai montar aqui dentro, dentro do cart items, ó, tá vendo? Dentro do cart items, ele monta uma div, ó, uma divzinha, que dentro dessa div vai ter o primeiro item, que o primeiro item é o smash. Depois ele colocou outra div, que é a bebida, ó. Se a gente abrir aqui, ó, vamos lá, Coca-Lata. Tá? Então agora vamos melhorar a estilização desse cara? Vamos lá? Então aqui dentro, eu posso vir aqui, ó, para esse elemento que a gente está criando, eu posso dar aqui cart item element.classlist.add, então vou adicionar uma classe para ele. Eu quero adicionar a classe flex, vírgula, quero adicionar a classe também justify-between, para cada um ficar lá no seu canto. Cuidado na escrita, vírgula, abro aspas de novo. Eu quero dar um MB de 4 para dar um distanciamento embaixo, vírgula. Eu quero também adicionar um flex call para cada item do meu carrinho ficar sempre um abaixo do outro. Então, se eu salvar isso aqui e eu adicionar um item no carrinho e eu abrir de novo, já está ele aqui. Agora, dentro de cada elemento, ou seja, cada elemento é cada produto, né? Cada item do meu for each é cada produto. Então, cada produto eu quero adicionar também aqui uma class, abro aqui aspas duplas, vou adicionar um flex, items center, justify, traço between, para cada um ficar lá no seu canto. Aqui no nosso item aqui, que é o nome, eu vou dar aqui uma class, eu quero dar um fonte traço bold, ou medium, né? Para não ficar tão negrito aí. Aqui na quantidade, a gente não precisa passar estilo, só que eu quero que minha quantidade apareça aqui, ó. QTD 2 pontos, que vai ser a quantidade, né? Espaço aqui e aqui vai aparecer o valor da quantidade. Aqui no nosso valor aqui, que é o price, a gente pode dar aqui uma class fonte traço medium e vou dar um MT de 2, ou seja, para distanciar um pouquinho aqui da quantidade, dar um espaçamento externo. Salvei aqui. E no nosso botãozinho, se quiser, a gente pode até colocar o botão direto, não precisa nem dessa div aqui, ó. A gente tem a div aqui dentro, tem o botão, vou deixar o botão direto, beleza? Vou dar um botão direto, e aí a gente deixa o botãozinho remover. Então vou salvar isso aqui, vamos testar? Vou atualizar, vou clicar aqui no alguns hambúrgueres, ó. Adicionei, e olha que bacana, ele já mostra aqui, ó, um hambúrguer, quantidade e o valor aqui, tá? Então, maravilha, e o remover tá aqui, né? Então, se eu aumentar, ó, olha que bacana, né? Então ficou muito massa. Se quiser deixar ele negrito aqui também, o nome do item desse cara, você pode, ao invés de fonte medium, pode dar um fonte bold, ó, pro nome aqui. Então, salvei. Vou adicionar um aqui, ó. Aí fica o nome negrito. Fica bold, né? Eu vou deixar medium aqui, que fica mais bacana. Medium aqui, ó. Salvei. Vou atualizar. Então, agora a gente já tá adicionando, ó. Posso verificar. E olha que bacana, já consigo ver o item aqui, maravilha, o valor. E uma coisa que a gente pode fazer é, como o valor, o price, ele é um number, ele é um número, eu quero garantir que ele vai ter no máximo 2 casas decimais, tá? Então, no máximo, ele vai fazer 2 casas decimais aí. Então, eu posso item.price, eu posso dar aqui um ponto toFixed, e aí eu vou colocar 2, ou seja, eu quero que tenha 2 casas decimais apenas no valor aqui. Se eu salvar e eu atualizar aqui, ó, vou adicionar 2 itens e eu abrir. Agora, sempre vai ter 2 casas decimais, tá? É uma coisa bem legal. Qual que é o próximo passo, Matheus? É a gente calcular o total. Então, vamos lá. Para a gente calcular o total aqui, ó, antes da gente dar o append aqui dentro do for each, ó, tudo isso está dentro do for each. Dentro aqui, então, a gente vai fazer acessar a nossa variável total, mais igual, então eu vou somar, ou pegar o valor que ela já tem, igual aqui ao item.price vezes o item.quantidade. Então, o total nada mais é do que a soma total dos itens do carrinho, concorda? Então, se eu salvar isso aqui e eu abrir aqui, ó, e eu atualizar, o que a gente está fazendo? Vou colocar 2 itens aqui, ó. Então, olha só, pensa que o for each ele percorre a nossa lista. Então, a variável total aqui, a gente está fazendo o quê? O que eu quero fazer é somar todos os itens e colocar o total. Então, eu posso somar todos os itens apenas? Não dá. Por quê? Porque aqui, ó, tá vendo que a quantidade está 2? Então, é 2 vezes esse valor aqui. Então, o que eu vou fazer aqui no total, eu vou pegar o preço do item vezes a quantidade. Então, se for vezes 1, então é o preço do item vezes 1. Se for vezes 2, então vai ser vezes 2. Então, eu vou colocar o valor dentro da variável total. O mais igual quer dizer que eu vou pegar o valor que já tem no total, então o valor que já tem no total. Por exemplo, se passou a primeira vez no for each aqui, ele vai fazer 18,90 vezes 2, que é a quantidade, e vai colocar dentro da variável total aqui o 18,90. O for each, como ele percorre a lista, ele vai passar para o próximo. Chegou no próximo item, ele vai fazer, ó, 35,90 vezes 1, então é 35,90, né? E ele vai somar com o total que já tem, que seria as 2 vezes o 18,90, tá? Então ele vai colocar dentro do total. Agora só falta a gente colocar aqui dentro para aparecer. Então, como é que a gente pode colocar aqui? Lembra que a gente tem aqui, ó, o nosso total, cadê total? Aqui, ó, total. A gente tem um ID cart total. A gente já pegou a referência aqui em cima também, ó. Cadê? Vamos achar aqui o cart total. Aqui, ó, cart total. Só a gente acessar essa cart total aqui que a gente vai acessar esse item aqui para manipular o valor aqui dentro. Então, vamos lá.
Então, depois que eu coloquei o total aqui dentro, agora fora do for each, ó, fora do for each, ainda dentro da nossa função do update cart modal, ó, fora do for each, a gente vai pegar aqui e vamos adicionar o cart total, ponto, text, content. Eu vou colocar um texto ali dentro desse cara e eu vou colocar, por exemplo, o total. Então, eu vou colocar a nossa variável total ali dentro, beleza? Então, se eu salvar isso aqui, ó, e eu atualizar, e eu adicionar alguns itens, e eu abrir, olha só que legal, o total já deu 54,8. E uma coisa que a gente pode fazer é usar o JavaScript para formatar isso aqui como já uma moeda, né? Um real aqui. Então, o total, como é um número, ponto to locale string. E aqui eu vou falar, olha, eu quero do tipo PTBR, com BR maiúsculo, vírgula, abre e fecha os chaves. E eu quero que você formate com o style de moeda, né? Então, tipo currency, vírgula. Eu quero passar também que a currency, ou seja, o tipo é BRL. Tem que ser maiúsculo aqui, tá? Então, ele vai formatar o retorno para a gente. Então, salvei. Se eu atualizar isso aqui, e eu adicionar alguns itens e eu colocar, olha só que bacana, ele já adiciona, né, como ele formata, ele já adiciona pra gente o cifrão aqui, o R cifrão e o valor aqui, ó, 54,80. Então, ó, 54,80, eu vou clicar aqui fora, eu vou adicionar mais um item e vou abrir de novo, ó, 90 aqui, olha que bacana. Então, se a gente pegar 35,90, ó, 90 vezes 2, né, porque é a quantidade, então vai dar aqui, ó, 71,80 mais 18,90. Vou fazer aqui, ó, mais aqui, 18,90 aqui, ó, vai dar R$90,70. Exatamente, então a gente coloca o total aqui, beleza? Então maravilha, né? Então isso a gente já tá fazendo. O próximo passo a gente pode também mudar aqui embaixo já o nosso itemzinho aqui, né? O contador aqui de item no carrinho. Então o que eu posso fazer aqui é, eu vou pegar aqui o nosso contador, que a gente já colocou aqui, que é o card counter, que é o card counter. Então vou acessar ele, ó, vamos lá. Vou acessar ele aqui embaixo também, card counter, ponto inner text. Eu vou pegar aqui igual, ou seja, dentro dele eu vou colocar o nosso cart.length, ou seja, o nosso length é acessar a quantidade de itens que tem dentro da nossa lista, para a gente saber quantos itens eu tenho no meu carrinho. Então, cart.length, para a gente ter a quantidade. Então, salvei. Se eu pegar aqui, ó, por enquanto não mostra, eu posso adicionar, ele já começa a mostrar aqui. Então, toda vez que a gente chama o nosso cart, essa função que vai mapear aqui, ele também já adiciona dentro do nosso cart counter, dentro do HTML, qual que é a quantidade de itens no array. Então, se eu atualizar aqui, ó, toda vez que eu começo a adicionar, ó, tá vendo que aqui embaixo eu já tenho 3 itens, ó, olha que legal, né? Se eu abrir, eu tenho 3 itens aqui. E claro, se eu adicionar um com mais quantidade, ele só vai mudar a quantidade, ó, quantidade 2 aqui. Então, ficou sensacional, né? Então, a gente já tem aqui, perfeito, já tá calculando aqui o total, então eu posso ficar adicionando vários, ó. Beleza, ó, o total aqui, 5 coca-lata. Maravilha, então ficou muito massa. O próximo passo é remover um item, né? Se eu clicar em remover, ele não remove, eu quero remover uma quantidade. Se tiver uma quantidade, eu quero remover esse cara. Se tiver mais de uma quantidade, opa, eu quero remover menos uma quantidade. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Vamos lá? Então aqui basicamente, ó, a gente finalizou a parte do nosso update cart modal. Então toda vez que eu adiciono um item no carrinho, eu posso verificar, ó, já tá aqui mostrando que ficou muito massa, ó, posso adicionar vários aqui no meu carrinho, já ficou muito legal. E agora eu quero remover. Então, bora lá. Então, aqui embaixo, vou criar aqui fora mesmo, ó, função para remover o item do carrinho. Como é que a gente pode fazer isso, né? Aonde que está esse botãozinho de remover? Então, aqui, ó, se a gente voltar na div, que é a forma que a gente monta o conteúdo, a gente coloca os títulos e a gente tem um botão remover que por enquanto não faz nada. Então, como é que eu posso pegar a ação de quando você clicar aqui? Eu posso colocar uma classe, por exemplo, para identificar. Eu posso passar aqui para ele um class. Vou chamar aqui de remove, -from, -cart, por exemplo, -btn. Vou colocar um nome aqui. Pode ser remove btn também, não tem problema. Então, coloquei esse nome. E eu quero também passar o data-name, que é o nome do item, tá? Então, abra aqui aspas duplas, cifrão, abre e fecha os chaves. E eu quero passar nessa propriedade data-name o item.name, que é o nome do item que você está clicando, tá? Então, salvei. Agora a gente criou aqui para ele, como é que a gente pode acessar? Então, vou copiar o nome da classe que eu dei e a gente vai aqui embaixo, ó, embaixo aqui da função. Eu posso criar aqui um cart items container, ou seja, vou acessar também aqui o nosso cart items container, que é o nosso item dentro do modal. E dentro dele eu posso dar aqui um ponto add event listener. Vamos criar um event listener de tipo click, vírgula, function. Eu vou criar aqui e aqui dentro a gente recebe o evento. E aí eu posso verificar, por exemplo, if, se o evento clicado .target.classList.contains, ou seja, se ele contém ali dentro essa nossa classe aqui que a gente deu dentro do botão. Basicamente, eu estou verificando se dentro do botão aqui, ó, se ele tem essa classe aqui. Então, cuidado para escrever a classe corretamente, tá? Então, se ele tiver aqui dentro, abro, fecho chaves do nosso if, e aí aqui dentro, então, eu quero dar aqui um const name igual a event.target.classList
.getAttribute. Então a gente vai pegar o atributo que você mandou aqui dentro do data-name. Então eu quero pegar um atributo chamado data-name, tá? E aí eu vou colocar aqui só no console, só pra gente ver, tá? Se eu tô recebendo. Salvei aqui. Então, vamos testar? Salvei, atualiza aqui, ó. E agora, o que a gente está fazendo? Quando você clicar, deixa eu só diminuir aqui. Quando você clicar aqui, ó, no item, a gente está clicando e criando o evento listener no cart items container, ou seja, dentro do container aqui. Se for o item que se chama remove, ou seja, lá do nosso botãozinho, se for o item de remover, eu vou ver aqui e pegar o atributo lá, ou seja, o nome que a gente colocou. Quando você clicar aqui no seu botão, eu também estou mandando uma propriedade data-name com o nome do item. Então olha que bacana, né? Então se eu salvar isso aqui, vamos adicionar aqui vários itens. Vou abrir aqui, tenho vários aqui. E ó, vou abrir aqui o nosso console. Abrir o console aqui, ó. E eu vou clicar em remover no hambúrguer duplo, ó. Cliquei. Olha que legal, ele devolveu o nome do item, ó, hambúrguer duplo. Se eu clicar aqui no salad, por exemplo, cliquei, ó lá, salada. Beleza? Então a gente já está pegando agora. O que eu quero fazer é achar esse item com esse nome na minha lista e verificar se a quantidade for maior que 1, eu removo a quantidade, senão eu removo esse item da minha lista. Então bora lá? Então, bem tranquilo também. Vamos fazer isso aqui. Para não ficar tão grande aqui a lógica, eu posso até criar uma função separada que vai fazer essa forma de remover e só chamar aqui. Então, eu posso, por exemplo, criar aqui uma função, vou chamá-la aqui de remove item cart, vou mandar o name lá para essa função e agora eu vou criar essa função aqui embaixo. Então, fora aqui, eu vou criar uma function remove item cart, vou receber o name que você está me mandando e agora a gente pode fazer a lógica. Então, primeiro, vou tentar encontrar o index dele, a posição que ele está na minha lista. Então, const index igual a cart, ou seja, acessar o nosso carrinho, find index. Então, vou tentar encontrar o index do item. Então, item.name, que for igual a esse name que você está me mandando. Ou seja, eu vou clicar aqui no duplo. Quando você clicar aqui, eu vou fazer o quê? Index aqui, ó, eu vou buscar na minha lista se tem a posição dele, aonde que está a posição, aonde o item.name, ou seja, o nome desse item na minha lista, é igual ao nome que você está me mandando, igual a esse nome aqui, ó. Então, se ele encontrar, ele vai me mandar dentro desse index aqui a posição que ele está na sua lista. E aí eu posso fazer uma verificação. Se o index for diferente de -1, esse find index só devolve -1 quando ele não encontra um item na lista. Então, se for diferente de -1, quer dizer que ele encontrou esse item na minha lista. Então, se ele encontrou esse item na minha lista, aqui eu posso fazer a verificação. Então, const item, então vou pegar o item igual a cart, só que ao invés de acessar toda a minha lista, eu quero apenas acessar o item que você clicou. Então, cart, abre e fecha colchetes aqui, e eu vou pegar aqui o index. Então, eu passo a posição dele aqui, ó. Com isso, eu estou pegando apenas o item da nossa lista e colocando dentro da variável item. Olha só que bacana, vou dar um console.log nesse nosso item aqui para a gente verificar aqui dentro. Então, se eu salvar isso aqui, ó, vamos testar de novo. Olha só que bacana. Vou abrir o console, vou abrir aqui, ó, vou clicar no hambúrguer duplo e eu vou clicar em remover ele, ó. Cliquei em remover. Olha que bacana. Ele devolve exatamente o objeto do item que eu cliquei, ó, dentro da minha lista, o name, o price e a quantidade. Então, quando eu clico em remover, ele chama a nossa função remove item cart, passa o nome, aqui eu acho a posição que ele está na minha lista, lá do cart, e aí eu busco aqui dentro, ó. Eu pego onde que está esse item, apenas esse objeto, e a gente deu o console. Então eu tenho acesso nesse item a toda a propriedade. Então aqui o que eu quero manipular eu preciso fazer uma verificação aqui, concorda? Se o item ponto quantidade, né, a quantity aqui for maior que 1, ou seja, se ele tem maior do que 1, quer dizer que ele tem mais de um item adicionado aqui. Aí o que eu quero fazer é remover apenas uma quantidade se você clicar em remover. Então eu vou vir aqui e vou dar um item.quantity menos igual a 1. Ou seja, eu vou pegar a quantidade que tem e vou tirar -1. Tá? Isso que a gente está fazendo, perfeito? E aí o que a gente pode fazer é chamar a nossa função updateCartModal para ele refazer aqui, né? Ou seja, montar novamente a nossa lista aqui com a aparência que a gente quer. Então eu vou copiar o nome da função. Então depois que ele remover a quantidade, eu vou chamar o nosso updateCartModal e eu vou dar um return aqui dentro do if. Então ele para a execução. Então eu acho o item na minha lista. Se a quantidade for maior que 1, eu diminuo a -1 a quantidade, atualizo nossa lista de carrinho. Beleza? Agora, se ele não entrou no if, quer dizer que a quantidade não é maior que 1. E aí o que eu quero fazer eu quero apenas dar um cart.splice, vou passar o index, que é a posição dele, e 1, que é o item que eu quero remover. Ou seja, o splice nada mais é do que ele vai remover esse item da minha lista. Então o splice, ele pega a posição que a gente está mandando e remove esse item, ou seja, esse objeto da minha lista. É isso que a gente faz aqui. E aí depois que eu atualizar, eu também quero chamar a função updateCartModal para ele atualizar a nossa lista visual ali, ou seja, atualizar a forma que ele vai exibir, né, a quantidade, o nome, então ele vai atualizar isso aqui.
Beleza? Então a gente chama aqui. Então se eu salvar isso aqui, olha que bacana, né? Então se eu atualizar e eu abrir aqui o Smash, deixa eu clicar aqui, ó, salada, vou abrir vários, ó. Olha que bacana. Vou pegar aqui, ó, o salada, eu vou clicar várias vezes. Então se a gente olhar aqui, ó, olha que bacana. Coca-Latte eu tenho um, salada eu tenho 6 aqui que eu cliquei e o Smash eu tenho um. Se eu clicar na minha Coca-Latte em remover, ele remove da minha lista, porque ele faz o quê? Ele chama a função, pega a posição, é maior que 1? Não, não é maior que 1, porque eu só tinha uma Coca-Latte. Então, o que ele faz é usa o splice. Ele remove o item da minha lista. Pode ver que ele já removeu. Agora, aqui na nossa salada que eu tenho a quantidade, deixa eu abrir aqui de novo, a quantidade 6, ele vai entrar dentro do if, verificando, ó, é maior que 1? Se é maior que 1, então diminui a quantidade, apenas isso aí. Não faz nada mais e atualiza a lista. Então, se eu clicar aqui em remover, ó, olha que bacana, ele só vai removendo, ó, olha que legal. Até, claro, chegar a 1. Se chegou a 1 e você clicar em remover, aí ele remove da sua lista e aí já era, né? Então, ficou muito massa. Então, dessa forma, a gente já cria, ó, se eu remover tudo, aí ele zera, ó, maravilha demais. Então, ficou sensacional, tá? O próximo passo agora é pegar o que você digita aqui dentro desse campo aqui do endereço de entrega. Vamos lá? Então, para a gente fazer isso, ó, aqui dentro a gente tem o nosso inputzinho, ó. Temos um input que é para você digitar o campo. A gente passou o endereço, um ID aqui para ele, address. Se a gente olhar dentro lá do nosso cara, a gente tem um address aqui, ó, também. Cadê? Aqui, ó, pegamos a referência com esse nome aqui, ó, address input. Então aqui dentro, quando eu acessar esse cara, eu estou acessando o item aqui do input, ou seja, esse inputzinho, esse campo aqui para a gente digitar. E aí o que eu quero fazer então é, a gente vai voltar aqui, deixa eu diminuir aqui do lado, né? Deixa eu deixar aberto o nosso carrinho aqui. Então, fora dessa função aqui, né? Vamos criar aqui fora. A gente vai criar, então, a ação para pegar o que você digitar. Então, address input, ponto, add event listener, do tipo input aqui, vírgula. A gente tem uma function aqui também. Dentro dessa function, o event listener do tipo input manda um evento pra gente. E aí aqui eu posso pegar o valor que você digitou. Então, let input value igual a event.target, para pegar o item, .value, eu tenho acesso ao valor dali. E aqui dentro a gente pode fazer uma verificação, né? Quando a gente clicar em finalizar pedido, eu posso verificar se você está tentando enviar ele vazio. E aí, quando você clicar em finalizar, se ele estiver vazio, o que eu quero fazer é mostrar a nossa bordinha, né? Agora, se ele for diferente aqui de vazio, eu quero fazer o quê? Eu quero esconder a nosso aviso lá. Então, eu vou deixar isso aqui para a gente fazer por último, para a gente ver a parte visual. E o próximo passo é finalizar o carrinho. Então, eu vou até criar junto aqui para a gente fazer isso, a lógica bem parecida para não ficar desconexo, tá? Então, eu vou criar aqui também a nossa lógica de finalizar o carrinho. Para a gente finalizar o carrinho, eu já peguei aqui a gente já pegou também o ID, ó. A gente tem aqui o finalizar pedido, que é do checkout BTN. Então, se a gente olhar aqui, ó, checkout BTN, é só a gente acessar esse nome que a gente deu aqui. Então, lá embaixo também, eu vou criar fora aqui, ó, checkout BTN.event listener do tipo click, né? Quando clicar no botão, a gente tem uma função. Dentro dessa função aqui, eu não preciso pegar o evento, que eu não quero manipular o evento. Aí, o que eu quero verificar é se o cart.length for igual a 0, ou seja, se você clicar em finalizar pedido sem ter nenhum item no carrinho, eu não quero fazer nada, então eu vou dar um return aqui, então não quero fazer nada. Agora, se você clicar em finalizar pedido e o seu address input .value, ou seja, o valor dentro do digitado do input for igual a 0, ou seja, igual a vazio ali, né? Quer dizer que você está tentando enviar sem digitar o endereço. Eu não quero também. Aí o que eu quero fazer é, dentro do if aqui, eu posso exibir aquele nosso alerta. Então, lembra que a gente tem um alerta? A gente até pegou a referência aqui, ó, que é o address warning aqui, ó. Então, o que eu quero fazer é, eu vou acessar aqui o nosso address warn.classlist.remove. Então, eu vou remover a classe que ele tem, que é aquele hidden, que esconde ele. Então, se eu salvar isso aqui, vamos testar? Então, ó, cliquei, não tenho nada aqui, eu vou tentar enviar. Cliquei, ele nem tá fazendo nada. Por quê? Porque ele tá barrando, falando que a gente não tem nada no carrinho. Beleza, Matheus, vou colocar aqui um item no carrinho. Cliquei. Ó, agora eu tenho um item no carrinho. Opa, um item aqui no carrinho, mas eu não digitei o endereço. Cliquei. Opa, olha que bacana. Aparece aqui, ó, digite o endereço completo. E a gente pode até melhorar, né? Pode colocar a bordinha vermelha aqui do nosso input. Então, além de remover aqui para exibir o alerta, eu também quero acessar aqui o address input.classlist.add. Então, eu vou adicionar também um border, -red, -500. Então, vou adicionar uma borda vermelha também, ó. Salvei aqui, vou atualizar aqui de novo, ó. Não tenho nada, né? Vou adicionar um item no carrinho, não vou colocar endereço, cliquei, ó, olha que bacana, né? Ele não ficou vermelho, vamos ver o porquê? Ó, aqui a gente passou a classe certinha, que é o nome da borda. Vamos abrir aqui o nosso CMD, ó. Olha que legal, o meu CMD, ele parou de rodar aquele arquivo lá do nosso Tailwind. Então tem que tomar cuidado que às vezes se você colocar alguma classe que você colocou a classe e não teve mudança aqui visualmente dentro aqui do nosso live server, cuidado com isso aí. Então ele parou de rodar aquele nosso
comandinho lá do Tailwind, então eu preciso dar um npm run dev, às vezes acontece dele parar de rodar, então roda novamente aí, se você colocar alguma classe e ele não mudar alguma coisa, dá uma conferida nisso aí. Então, olha, ele já buildou aqui de novo, vou só minimizar, vou atualizar, vou adicionar aqui um item, vamos lá, ó, finalizar, olha que legal, agora ele fica vermelho. Então, quando você tiver um item no carrinho, mas não tiver endereço, ele vai fazer isso aqui. E depois que ele fizer isso aqui, dentro do if, eu dou um return para ele parar a execução do nosso código e não ir para a parte de baixo. Tá? Então, com isso, ó, a gente já está fazendo as verificações. Agora, uma coisa que a gente pode colocar é, eu tenho o item no meu carrinho, não digitei o endereço, cliquei, ele vai marcar em vermelho. Mas se eu começar a digitar aqui, eu quero remover, ó, a parte vermelha. Então, aqui dentro, agora sim a gente vai fazer isso. O Event Listener que a gente criou de input é para monitorar o nosso input, concorda? Um evento de monitoração do nosso input. E aí eu vou pegar aqui, se ele tem algum valor aqui dentro, e aí eu vou verificar, olha, se o input value for diferente de vazio, de uma string vazia, quer dizer que ele já está digitando alguma coisa ali dentro. Então, se ele está digitando alguma coisa ali dentro, eu quero remover esses vermelhos aqui. E aí, o que eu vou fazer é, eu vou acessar o nosso address input, vou acessar ele, .classlist.remove, vou remover a nossa borda vermelha, então, border-red-500, então, remova essa classe, e eu vou acessar o address warning, que é o nosso errozinho lá, .classlist.add, então vou adicionar novamente aquele hidden, que é para remover, tá? Então, se eu salvar isso aqui, atualizei, vou adicionar 2 itens aqui, ó, beleza, tentei enviar, deu erro aqui. Mas se eu começar a digitar, ó, e clicar fora, ele já percebe que a gente está digitando dentro do input e que ele não está mais vazio, então ele remove as classes de alerta, de aviso, ó. Beleza? Olha que legal, né? Aí fica muito mais dinâmico, tá? Então agora, ó, fizemos a parte aqui de adicionar no carrinho, fizemos a parte de remover do carrinho, calcular o total, verificar aqui e pegar o valor que você está digitando agora. Então vamos lá para o nosso... Para a gente estar quase finalizando para colocar esse projeto no ar. Então agora a gente está acessando os detalhes do carrinho, verificando os itens do carrinho, removendo os itens do carrinho, adicionando e verificando o endereço, né, para não deixar enviar vazio, e aí validar se o restaurante está aberto. A gente não está fazendo isso aqui. Já vamos fazer. E enviar o pedido para o WhatsApp para a gente finalizar. Então, primeiro, vamos validar isso aqui? Então, como que a gente pode validar? Para ficar bem legal e algo simples aqui, né? A gente poderia deixar sem fazer isso? Poderia, né? Mas a gente pode falar, olha, se o horário que você tiver na sua máquina aí for antes das 18 ou depois das 22, eu quero não deixar o usuário enviar o pedido. Só pra gente ficar legal, né? Vamos fazer isso aqui. Você tá comigo aqui. Pô, já compartilha depois isso aqui, esse projeto aqui, para outras pessoas fazerem também. Então, vamos lá? Vamos fazer isso aqui. Vamos minimizar. E a gente vai fazer isso aqui embaixo, tá? Então, ó, depois aqui, ó, fazer fora aqui, ó, depois do nosso checkout, que é a função onde a gente vai enviar pro WhatsApp, aqui a gente vai fazer o quê? Aqui a gente vai criar só uma verificaçãozinha, tá? A gente pode criar aqui, por exemplo, uma função, function, vou chamar aqui de check restaurante open, tá? Pode ser o nome que a gente quiser. Então essa função, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um algoritmo para verificar a hora e manipular o card do horário, tá? Então é só isso que ele vai fazer. Então aqui o que eu vou fazer é const data, por exemplo, igual a new date. Então eu vou pegar a data de hoje, o new date do JavaScript vai gerar a data de hoje. E aí eu vou ficar const hora igual a data que a gente criou, ponto get hours. Esse get hours vai devolver a hora atual que a gente está. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou retornar para quem usar essa função um return, ou seja, se a hora for maior ou igual a 18 e se a hora for menor que 22, ele vai retornar true. Ou seja, se a hora do seu PC lá, se a sua hora for maior que 18 e a sua hora for menor que 22, que é o nosso caso aqui, ele vai devolver isso aqui como true. Se ele devolver então como true, quer dizer o quê? Se ele devolveu como true, quer dizer que é maior que 18, ou seja, está aberto, e é menor do que 22, ou seja, o restaurante está aberto. Então, true, ó, vou só colocar aqui para vocês, true, restaurante está aberto, tá? Então, vamos salvar isso aqui. Agora a gente tem uma funçãozinha para usar. Olha que bacana. E lá, para ficar mais legal ainda, a gente também tem aqui, ó, lá em cima no nosso header, né? A gente tem aqui, vamos lá no header. A gente tem aqui no header o nosso spam, que é onde tem o horário, certo? E lembra que nesse horário a gente deixou ele como verde padrão e a gente tem um ID, ó, date-spam aqui, ó. A gente pode manipular ele também. Então, salvei. Vamos manipular ele aqui, ó. Fora da função, eu posso até verificar aqui, ó, const spam item igual a document.getElementById. Vou pegar aqui o ID do nosso date spam e aí eu posso manipular ele. Const isOpen igual a check restaurant open. Então eu vou
vou chamar a nossa função. Lembra que essa função ela vai pegar a data, vai ver a hora e vai retornar com base na hora. Então ela vai retornar, se satisfazer, retorna true. Se for diferente desses horários que a gente está manipulando aqui, a operação lógica, ele devolve falso, quer dizer que já está fechado. Então a gente vai fazer aqui a função e colocar o retorno dentro dessa variável isOpen. E agora eu posso manipular aqui, ó, if, se está isOpen, eu quero fazer o quê? Eu quero acessar o nosso span item.classList.remove, o nosso bg-red-500, quero remover se tiver alguma classe vermelha, e eu quero deixar a classe span item.classList.add, vou adicionar a classe bg-green-600, que é a classe verde. Agora, else, quer dizer que se ele não tiver aberto, quer dizer que o restaurante está fechado. Aí o que eu vou fazer eu vou fazer o inverso, né? Então eu vou dar aqui um span item.classList.remove, vou remover o nosso bg-green-600, então removo o verdinho, e como ele está fechado, eu quero adicionar o vermelho. Então, span item.classList.add, eu adiciono novamente a nossa classe aqui, ó, bgred500, tá? Salvei aqui. Então, olha que sensacional. Quando a gente rodar o JavaScript, quando a gente rodar aqui, ó, quando eu rodar o meu código, quando abrir o site, como a gente colocou fora de função, então quando carrega o JavaScript, ele já executa aqui, ó, a nossa função, coloca o retorno dentro dessa variável isOpen, e aí faz aqui, ó, se tiver true, então ele remove o vermelho e adiciona o verde, quer dizer que está aberto. Se tiver falso, ou seja, se não satisfaz esse horário, ele vai remover o verde e colocar o vermelho. Então vou salvar. Se eu atualizar, que sensacional, olha que belecinha, olha que delicinha. Então o que a gente vê aqui, né? Agora, deixa eu olhar a hora aqui que eu não sei que hora que eu tô gravando, né? Agora aqui são 16 horas, então tem que estar fechado, né? E se você olhar aqui, ó, olha que bacana, como são 16 horas, tá fechado. Então eu não consigo fazer o pedido, ó. Olha que legal, tá vermelho aqui. Então se você abrir o site aqui, nossa plataforma, e o horário for entre as 18, ou maior ou igual a 18, e menor que as 22, ele vai mostrar isso aqui como verdinho, tá? Olha que legal, que sensacional, né? Então, no meu caso, está fechado ainda, tá? Então, agora a gente pode até usar essa verificação aqui do check restaurant open dentro aqui também, se você quiser, dentro aqui do nosso finalizar pedido, tá? Então, aqui no nosso event listener no checkout, eu vou até comentar aqui em cima, finalizar pedido, tá? Então, aqui a gente fez duas verificações, se o carrinho estiver vazio e se você não preencheu o endereço, eu quero barrar. E aí, se quiser, a gente pode fazer essa verificação também, se tiver fechado o restaurante, eu quero barrar. A gente pode fazer isso, tá? Então, se quiser, a gente pode trazer aqui, ó, por exemplo, vou até trazer aqui em cima, colocar a primeira verificação, ó, eu vou dar aqui um const is open, igual check restaurant open, então ele vai chamar a nossa função, ela vai devolver se está aberto ou fechado dentro dessa variável, e aí eu posso fazer, ó, if, se não tiver is open, abre e fecha o chaves, então o exclamação quer dizer negação, ou seja, se ele não tiver aberto, eu vou dar aqui um alert, restaurante fechado no momento, tá? E aí eu vou dar um return aqui no nosso if para ele parar a execução do código, para ele não tentar seguir aqui para baixo. Agora, se ele passou em todas as verificações, ou seja, se está aberto, se tem mais de um item no carrinho, se você verificou e digitou um endereço, agora aqui embaixo o que a gente vai fazer é enviar o pedido para a APIzinha do WhatsApp lá, né, o WhatsApp Web, tá? Então, bora fazer isso? Então, primeiro eu preciso mapear todos os seus itens. Eu vou dar aqui um console.log no nosso cart, só para a gente ver que eu vou mostrar tudo que eu tenho no meu carrinho, tá? Salvei. Então, vamos lá? Se eu voltar aqui, ó, e eu clicar no console, olha que bacana, e eu tentar adicionar os itens, ó, e eu vou voltar, vou digitar o endereço, ó, Avenida 10 aqui, ó, e eu clicar em finalizar, restaurante está fechado, então não consigo fazer o pedido, olha que sensacional, né? Só que no nosso caso, a fins da gente só poder testar, porque senão a gente não vai conseguir enviar o pedido, né? A não ser que eu fique aqui até as 18 horas. Então, eu vou desabilitar essa proteção aqui para a gente poder fazer um pedido mesmo com o restaurante fechado, tá? Então, aqui no nosso cara, eu vou selecionar esses itens, eu vou dar um Ctrl barra aqui, ó, só para ele comentar. Então, ó, coloca a barrinha na frente, só para a gente conseguir fazer, de fato, um pedido com o restaurante fechado, tá? Então, agora, se eu atualizar, coloquei os itens que eu quero, beleza, vim aqui, ó, digitei aqui, ó, Avenida 10, finalizar pedido. Se eu abrir aqui o inspecionar com o botão direito, console, e a gente olhar aqui, ó, tenho 3 itens no meu carrinho. Se eu abrir aqui, ó, o item 0, o item 1, olha o item 2. Então, tenho todos os itens, olha que bacana. Agora, eu só quero redirecionar para a API do WhatsApp com esses itens aqui, a quantidade, o valor e o valor total. Então, ao invés de dar um console, agora a gente vai fazer o quê? Vamos mapear aqui para a gente montar como é que eu quero retornar. Então, vou dar aqui um const cart items, cart.map. O map é que ele recebe uma função anônima e dentro tem acesso a cada item também do meu carrinho, cada objeto. Então, aqui dentro eu quero retornar, abre e fecha parênteses, abre aqui as nossas aspinhas deitadas, e aí eu vou formatar como é que eu quero exibir. Por exemplo, espaço, cifrão, abre e fecha chaves, item.name, espaço quantidade, 2 pontos, abre e fecha parênteses,
cifrão, abre e fecha o chaves, item.quantity, para a gente mandar a quantidade. Depois do parênteses, eu quero mandar, por exemplo, preço, cifrão, abre e fecha o chaves, item.price, por exemplo, para a gente mandar o preço. Vou colocar até um R e um cifrão antes aqui, ó. Beleza? Então, isso que eu quero mandar. Então, agora, se eu colocar um console no nosso cart items aqui, para a gente ver o que esse cart items está devolvendo, eu estou acessando o nosso carrinho, mapeando e devolvendo uma string com cada nome, formatadinho, como é que eu quero enviar lá para o nosso restaurante. Então, se eu salvar e a gente atualizar, olha que massa, né? O map ele vai percorrer e vai devolver essa string formatada. Então, se eu adicionar 2 itens, colocar 3 aqui, ó, cliquei em finalizar, opa, falta o endereço, olha a validação aí, Avenida 10, e eu vou clicar em finalizar, ó, ele manda um array, e cada array está formatado, ó, o nome do item, o preço, a quantidade, olha que legal, e o valor. Perfeito, só que eu não quero um array, eu quero apenas a string. Então, como ele devolve um array, eu posso agora, no final do map aqui, ó, posso dar um ponto join, abro aqui, ó, com aspas, junto aqui. Então, eu vou juntar todo o nosso array. Então, agora, se eu salvar isso aqui, agora eu vou ver aqui dentro o nosso item. Então, ó, vou atualizar, vamos colocar de novo aqui, ó, colocar aqui o endereço, Avenida 10, finalizar, deixa eu abrir aqui o inspecionar, console, e olha que legal, ele devolve agora um texto, ó. Qual que é o nosso pedido, ó? Olha todo o nosso pedido aqui, ó, beleza? Que é o com a quantidade, qual que é o preço e todos os itens aqui, beleza? Uma coisa até para a gente separar os pedidos, depois aqui do map, para a gente separar, eu posso colocar aqui, ó, uma barrinha aqui, ó, uma barrinha invertida aqui, ó, tá? Dentro ainda da string. Salvei. Depois disso, a gente pode pegar, então, agora e criar nossa mensagem. Então, const message igual a, vou criar aqui encode, URI component, e aí eu vou passar o nosso cart items aqui, que é onde vai ter, então, a nossa mensagenzinha formatada. E aqui eu vou ter um const também, const phone, e aqui nesse phone aqui é para vocês colocarem, por exemplo, qual que é o restaurante, né? Então, você vai colocar lá, por exemplo, coloca o seu celular aí para você testar, que é qual que é o telefone do restaurante que você quer redirecionar, tá? Então aqui dentro, coloca o seu telefone, eu vou colocar aqui um telefone que a gente tem do suporte aqui, eu vou colocar aqui 679961728. E lembra que tem que ser um telefone real, tá? E agora eu vou redirecionar para a API do WhatsApp. Então window.open, então vou adicionar aqui para a gente carregar uma nova URL aqui no navegador, https://wa.me cifrão, abre e fecha o chaves, só que eu quero colocar uma variável. Então, ao invés da gente usar aspas duplas, a gente vai usar aqui em volta aquela aspas deitadas, e aqui também, ó, aspinhas deitadas para a gente colocar uma variável aqui dentro. Então, eu vou colocar para o nosso phone, cuidado com a barra aqui, depois do telefone, interrogação, text, igual, cifrão, abre e fecha o chaves, e aqui a gente vai colocar, então, a nossa message, ou seja, a mensagem que a gente tem aqui com os produtos, tá? Depois da mensagem, espaço ainda dentro aqui do nosso texto, endereço, vou colocar aqui, ó, endereço, 2 pontos, cifrão, abre e fecha o chaves, e aí o endereço vai estar através do address input.value. Então, deixa eu puxar aqui, ó, vai estar aqui dentro, tá? Então, nosso endereço vai estar através do address input.value, que vai dar o valorzinho lá. E aí, se quiser abrir uma nova aba, vírgula aqui depois do nosso texto, abro mais uma aspas duplas, underline, blank, para ele abrir uma guia nova do navegador, tá? Então, perfeito. Se eu salvar isso aqui, vamos testar? Então, salvei, vamos atualizar isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó, alguns itens, colocar 3 e um refri, ó. Então, meu carrinho tem 2 hambúrguer, um refri, beleza? Vou colocar aqui o endereço Avenida 10, finalizar pedido, e olha que sensacional, né? Então agora, o que ele faz é, ele redireciona para essa URL, que é uma API do WhatsApp, que é a forma que a gente pode fazer gratuita, sem ter que criar um back-end, sem ter que usar a API paga, né, do business aí do WhatsApp, que é a API oficial. Então a gente teria que cadastrar ela como e pagar ela também. Então aqui, ó, hambúrguer, smash, quantidade 1, preço tá aqui, hambúrguer salad, que foi outro que eu selecionei, o preço tá aqui também, e a gente colocar aqui o Guaraná lata, a quantidade, o preço, e aí o endereço, Avenida 10, tá? Então aqui, ó, ele já tá falando para qual que é o telefone que ele vai isso aqui, e como a gente tá desenvolvendo na web, se eu clicar em iniciar conversa, ele vai abrir o meu WhatsApp web, eu não vou clicar porque vai abrir o meu WhatsApp aqui. E se você tiver, por exemplo, navegando pelo celular, e ele vai redirecionar automaticamente aí
para a API do WhatsApp, ou seja, ele vai abrir o WhatsApp aí no seu celular, já preenchido, né, escrito ali com toda a parte do que você quer, e aí você só clica em enviar, já vai estar tudo preenchido com os seus produtos que você selecionou, e dentro do WhatsApp lá do telefone daquela loja. Então, sensacional, tá? Então isso aqui é muito bacana. Então, é uma forma que a gente pode fazer com a API gratuita do WhatsApp. Então, dessa forma, a gente redireciona ele aqui com todos os dados aqui, ó, que a gente colocou, beleza? E se quiser, para ficar mais legal ainda, depois que você enviou, abriu lá, você pode zerar o seu carrinho, por exemplo, quero zerar tudo aqui, ó. Como é que a gente pode fazer isso? Então, vamos lá. Ao invés, depois aqui do Windows Open, a gente vai acessar aqui também e zerar o nosso carrinho, ou seja, a gente vai limpar ele, né? Posso chamar aqui direto, posso dar um cart.length igual a 0, se a gente quiser, tá? E eu posso, ou também eu posso dar aqui um cart igual a um array vazio. Vai dar até no mesmo. Aqui a gente já tá limpando aí o nosso carrinho, se a gente quiser fazer dessa forma, tá? E aí eu posso estar aqui, chamar o nosso update cart modal para ele atualizar visualmente aí a nossa lista, beleza? Então dessa forma agora, salvei, se a gente atualizar e eu colocar aqui, ó, beleza, colocar aqui a Avenida 10, cliquei, ó, ele redireciona aqui com os itens que eu coloquei. Se a gente voltar, o carrinho tá limpo aqui já, beleza? Então, perfeito. Maravilha. E para a gente finalizar aqui com chave de ouro, que a gente está quase finalizando para poder fazer o deploy, colocar esse projeto no ar, a gente poderia colocar uns avisos aqui dentro de alertas, né? Então vamos voltar aqui, ó. Vou voltar aqui no nosso projeto, ó, onde a gente colocou o alerta aqui, ó. Vou descomentar aqui aquela nossa verificação que se o restaurante não tiver aberto, ele vai mostrar um alerta. Então, ó, se eu salvar isso aqui, agora eu descomentei aquela verificação. Deixa eu fechar aqui. Então agora o restaurante está fechado, né? Se eu colocar aqui, ó, no meu caso o restaurante está fechado, então se eu tentar cadastrar aqui, enviar um pedido com o restaurante fechado, ele vai exibir o alerta aqui do if. Então olha que legal, vou adicionar restaurante fechado. Vamos colocar um alerta para ficar mais bonito isso aqui, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá, a gente vai usar uma biblioteca que eu já deixei separado aqui, ó, chamada Toastify JS, tá? A gente vai vir na documentação dela aqui, é muito simples para a gente usar. Então aqui dentro, a primeira coisa que a gente precisa fazer a gente pode usar a CDN. Então vou copiar aqui o CSS, que é o estilo. A gente vai vir aqui dentro, ó. Vamos vir dentro aqui do index.html. Aqui em cima do import aqui da nossa pré-connect aqui, que é da fonte, eu vou colocar aqui o import, ó. Vou colar, vou dar aqui uma barrinha para fechar a tag, então importar o CSS aí do Toastify. Salvei aqui. E também a gente precisa importar o JavaScript. Então vou copiar aqui. Lá embaixo, ó, antes também, ó, vamos lá embaixo, antes aqui da nossa tag do script JS, eu vou colar aqui a tag do script do Toastify. Salvei aqui antes do body, né? Antes do script JS. Salvei. Agora a gente pode usar. Olha que simples, né? Posso fechar. Vou voltar aqui no nosso script. Ao invés de usar um alerta, eu vou usar esse toast, ó. Posso até copiar aqui um exemplo aqui, ó. Com essas propriedades aqui, ó. Copiar aqui. E eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, Toastify, abre e fecha parênteses. Só que tem que ser com T maiúsculo. Abre o chaves aqui dentro. E aqui eu vou colar aqui as propriedades. Então o text é o texto do toast, né? Por exemplo, ops, o restaurante está fechado. E aqui a duração, 3.000 milissegundos. Eu não quero que quando clicar vá para nenhum lugar. New window também não quero nada disso aqui. Close quer dizer que pode fechar ele. Ele vai estar sempre posicionado no top. A posição dele eu quero que seja no right, ou seja, fique na direita. Stop on focus é quando passar o mouse em cima ele fique parado ali, não fecha o aviso. E o background, a gente pode colocar aqui uma cor, né? Background, eu posso colocar aqui uma cor hashtag EF4444, que é um vermelho. Então vamos testar isso aqui agora. E depois o Toastify, ponto, eu preciso dar aqui um show toast, né? Abre e fecha parênteses para ele exibir o toast aí. Então dentro aqui do if, caso o restaurante esteja fechado. Salvei aqui. Se a gente olhar aqui agora, vamos lá. Vou atualizar, como o restaurante está fechado, ele tem que mostrar o alerta. Então eu vou colocar aqui os itens, vou abrir e eu vou digitar o endereço, olha só. Beleza, cliquei. Olha que legal. Ops, o restaurante está fechado. Posso clicar, ele vai fechar. Ó. Se eu ficar clicando, ele vai abrir os avisos. Então ficou muito massa, né? E a gente pode também, se a gente quiser, colocar um aviso para outras coisas, tá? Algum lugar que você quiser usar esse toast, você pode usar dessa forma aqui. Em algum local que ele vai exibir esse toast na tela. Beleza? Então agora a gente exibiu o toast. Então a gente já está exibindo o toast. Vamos lá para a nossa funcionalidade para a gente finalizar? Validando o restaurante, enviando para o WhatsApp aqui. Agora falta só a gente fazer o deploy. Então aqui a gente já tem todo o projeto responsivo, onde a gente já tem aqui os itens, onde você pode clicar, ele já muda aqui o carrinho aqui embaixo. Então, onde a gente pode fazer tudo isso, digitar aqui o endereço, ó, se eu tiver fechado eu já nem consigo fazer, se o restaurante estiver aberto aí eu consigo fazer. Então, vamos fazer o deploy para a gente finalizar? Então, para fazer o deploy, a gente precisa colocar o projeto dentro do GitHub, tá? A gente tem um curso gratuito de Git e GitHub, se você nunca mexeu com Git e GitHub, mas então eu vou subir esse meu projeto para o meu GitHub aqui. Então, eu vou até vir aqui, ó, que eu nem instanciei nem nada, eu vou vir aqui, vou criar aqui um git ignore, já tem aqui, ó. Se não tem, cria um new file, chama aí de .git ignore,
da barra Node Modules para ele não enviar a pasta Node Modules lá para o seu repositório, porque a Node Modules é apenas as dependências que a gente está usando aqui do Tailwind CSS. Beleza? Então, fez isso aí, a gente vai vir aqui no nosso CMD, vou parar de rodar aqui e dar um Ctrl C, vou dar aqui um git init, vou dar aqui um git add ponto, e eu vou dar aqui um git commit -m aqui, vou abrir aqui aspas aqui, e eu vou colocar aqui, por exemplo, o que é, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, que é aula 2, né? Só pra gente seguir essa conversão, que vocês vão ter esse repositório também. Então, aula 2, finalizando projeto, tá? Não vou seguir convenção nenhuma de commit, e eu vou dar aqui um git push, né? Então, como esse meu projeto já está linkado com o meu GitHub, então eu já vou dar um git push. Lembrando, se você não sabe Git e GitHub, a gente tem um curso gratuito para você aprender a subir aí, tá? Então, maravilha, a gente já colocou aqui. Deixa eu abrir aqui o meu repositório. Vou abrir o repositório do meu projeto, ó, já está aqui, ó, tá? Então, aula 1, aula 2, já está tudo aqui certinho. Então, a gente já subiu aqui todo o nosso JavaScript completo, já está aqui, já está tudo maravilha demais. Então, a gente já tem o projeto. Agora, vamos fazer o deploy lá na Vercel para a gente finalizar? Então, vem aí no site da Vercel, se você nunca usou a Vercel, vem aqui na parte de sign up, né, ou faz o login. Eu gostaria, né, eu recomendo que vocês façam um login, ó, login, já loga com o seu GitHub. Então, ele já vai ter as permissões lá de acessar os seus repositórios dentro do seu GitHub. Então, faz o login ou cria a sua conta aí com o GitHub. Depois disso, né, ele vai cair aqui, ó, tá? Então, aqui dentro eu tô no meu painel, aqui eu tenho vários projetos aqui já. Você vai fazer add new project, tá? Então vamos adicionar um novo projeto. E aqui ele fala, olha, você quer importar do seu GitHub? Se tiver aparecendo aqui que não está conectado com o seu GitHub, você clica no botãozinho que ele vai conectar para acessar os seus repositórios. Então eu tenho vários repositórios aqui. No nosso caso, o projeto, deixa eu ver o nome aqui, projeto-cardápio, né? Então o nome do repositório é projeto-cardápio, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, 21 horas, projeto cardápio. Deixa eu ver aqui se é esse nome aqui mesmo, só para não escrever errado, né? É esse aqui mesmo, perfeito? Então, ó, você só pesquisa aqui caso não tenha achado ou se aparecer na sua lista aqui, tá? Então, vou pegar aqui, ó, projeto, cardápio, deixa eu achar aqui de novo, beleza? É esse cara aqui, vou dar aqui um import, tá? Projeto cardápio. O framework não tem, né? Ele vai aparecer como outros ali, porque não estamos usando nenhuma biblioteca, o framework. O root directory, ou seja, qual que é a pasta root? É de fato a raiz, perfeito. Aqui eu não quero colocar nenhuma variável ambiente, nem nada. Vou fazer aqui um deploy, tá? Então, se eu vou clicar aqui no deploy e a gente vai esperar esse cara aqui, tá? Então, vamos aguardar aqui enquanto ele faz o deploy. Beleza, vamos ver aqui, ó. Ele tá falando aqui que ele fez o deploy. Olha lá, saiu até um monte de coisinhas aqui. Ele fez o deploy, a gente vai vir aqui, ó, dentro em Dashboard, vamos vir aqui ó, no projeto, vamos vir aqui ó, aqui em Deployment, a gente vê que o deploy foi feito que está ready, ou seja, que está pronto. Se a gente olhar aqui em projeto, ó, já carregou aqui, e se a gente olhar aqui em domínios, tá vendo? Tá vendo que ele tem um domínio aqui, ó? Só clicar nesse domínio aqui, ó, clicou nele e pronto, agora o nosso projeto tá no ar, essa URL você pode passar para qualquer um que já vai acessar. Então agora já tá funcionando aqui o nosso projeto no ar, ó, vou até abrir aqui, ó, na aba anônima para você ver, vou abrir a URL e pronto, ó. O projeto já está funcionando sensacional. Então, posso, por exemplo, aqui, ó, responsividade. Então, ó, vou adicionar aqui os itens, vou colocar mais dois Guaraná, vou adicionar. E olha só, eu tenho aqui um smash, um salada, eu tenho aqui 2 Guaraná, tá aqui o total, vou colocar aqui a Avenida 10, e eu vou colocar aqui, ó, finalizar pedido, e eu não consigo porque tá fechado o restaurante, né? Então, se eu abrir o site aqui, essa mesma URL, se a gente abrir depois das 6 horas aqui, ele vai aparecer aí que está aberto. Aí a gente vai clicar em finalizar pedido, ele vai redirecionar para aquela URL lá do WhatsApp, tá? Então, conforme a gente viu aqui dentro do projeto. Então, essa aqui já está no ar o projeto, já está sensacional. Uma dica final para a gente finalizar aqui, para você que chegou até aqui e está querendo aprender, a gente vai melhorar um pouquinho a parte de SEO desse projeto. Então, vamos lá. Pensa que a gente está criando o projeto, vou fechar isso aqui, tá? Vou voltar para o nosso, fechar isso aqui, deixa aqui aberto a Vercel, vou voltar para o projeto e pensa que a gente tem aqui, ó, deixa eu só rodar aqui o nosso npm run dev aqui, ó. Beleza, vou deixar rodando aqui, vou minimizar. Pensa que é legal a gente ter um SEO bacana para caso seu site seja ranqueado, caso a gente compartilhe, pegue a URL do deploy, compartilhe no WhatsApp para alguém, manda lá no Facebook, mas no LinkedIn, e ter uma boa meta tag de quando ele dá aquele arquivinho embed, né, de qual que é o título, uma foto de descrição, a gente pode ter isso aí também. Então o que eu vou fazer a gente pode criar meta tags. Então em cima aqui no nosso HTML, dentro do cabeçalho, isso aqui é diquinha de ouro, tá? Então, dentro do cabeçalho, depois aqui do nosso, pode ser que depois do font awesome, cadê o font awesome aqui, ó, font awesome, em cima do nosso output.h.css, a gente vai criar aqui, ó, meta tag de OG, de Open Graph, tá? Então aqui a gente vai colocar uma tag de meta com a property, vou colocar aqui, ó, meta, deixa eu ver se ele já aparece aqui, ó, não vai aparecer, então vou colocar aqui uma meta property
OG, type, content, o tipo do conteúdo é website. Ele fecha aqui. Vou duplicar, e a próxima que é OG, title, e aí o content vai ser, por exemplo, o nome da hamburgueria, né? Por exemplo, Dev Burger, o melhor hambúrguer Dev, tá? Então isso aqui, quando alguém compartilhar o seu site, esse é o título que vai aparecer, tá? E aí eu vou criar aqui também um meta. Vou duplicar que é mais fácil, né? Vamos duplicar OG, depois a gente vai ter uma image, tá? E aí aqui no content, a gente vai colocar qual que é o URL da imagem, tá? E aí a URL da imagem, como a gente já fez o deploy, eu já fiz o deploy aqui, eu vou clicar aqui, ó, já fiz o deploy, eu vou vir aqui na minha, então vai no seu deploy, ou faz o seu deploy, no seu deploy você clica aqui, ó, na logo com o botão direito, abrir uma nova guia, só pra gente pegar aqui, ó, a URL da imagem, tá? Então peguei a URL da imagem que tá hospedada no ar lá, beleza? E aí eu vou usar ela aqui, ó, como da OG Image. Já já a gente vai ver o porquê disso aqui, tá? Fica tranquilo. Copiei aqui e colei. Vou duplicar mais uma, e além do image, eu vou colocar aqui também o description, tá? Que é a descrição desse cara. Então, quando alguém compartilhar a URL do seu site, qual que é a descrição? Você pode colocar alguma descrição. O melhor hambúrguer caseiro de verdade. Sei lá, você vai colocar a descrição do restaurante do cara. Depois, a gente vai mudar de novo e a gente vai copiar aqui mais uma vez e duplicar e vai ter o site underline name. Qual que é o nome do site, Matheus? O nome do site aqui é o nome. Então, por exemplo, Dev Burger, tá? Esse é o nome do meu site. Legal? Então é isso aqui. Então agora a gente vamos salvar isso aqui e fazer o commit, que a gente fez uma meta tag. A gente vai ver como isso aqui vai funcionar no ar, tá? Salvei aqui. E agora, como eu alterei o meu HTML aqui, ó, visualmente aqui no nosso projeto que está rodando aqui em localhost, não muda nada. Mas se a gente atualizar e abrir o inspecionar, ele vai estar aqui, ó, dentro do head. A gente já tem nossas propriedades meta, beleza? Então agora, vou vir no nosso CMD novamente. Paro de rodar. Vou dar aqui o git add ponto, né, para a gente subir lá para o GitHub. Git commit-m, eu vou colocar aqui aula 2, adicionando meta tag OG, beleza? Então eu vou dar aqui um commit e eu vou dar um git push só para a gente subir lá, para a gente ver. E como a gente integrou o nosso projeto com o GitHub dentro da Vercel, quando eu faço push aqui, ou seja, enviei para o GitHub, o nosso GitHub aqui, ó, se a gente olhar aqui o GitHub do projeto que eu acabei de enviar, ó, se eu atualizar aqui, ó, olha só que legal, ele acabou de falar, ó, já está aqui no GitHub. Se a gente olhar aqui os commits, né, que esse aqui é o que vai ficar para vocês, ele tem aqui, ó, já falou que a gente adicionou, legal. Se a gente vir aqui no projeto, vir aqui em deployments, dentro do nossa Vercel, como ele está conectado com o GitHub, ele vai detectar que tem um novo push dentro da main e ele vai fazer esse deploy automaticamente, sem que a gente tenha que refazer de novo. Então, olha só que legal, ele está falando aqui, ó, que ele acabou de enviar de novo. Então agora, eu vou vir aqui no projeto, vou vir aqui de novo, ó, vou abrir aqui o domínio dele, beleza? Esse é o domínio que ele está no ar. Tá? E esse cara aqui, se eu abrir aqui o domínio que está no ar, inspecionar, e a gente vem aqui dentro do head, olha a nossa meta tag já está aqui. E o que esse cara vai fazer, Matheus? O meta tag de Open Graph é quando você compartilhar. Sabe quando você pega uma URL e vai compartilhar para alguém no WhatsApp, vai compartilhar com alguém no LinkedIn, que é o que a gente vai fazer agora? Você vai ver que ele aparece a pré-visualização da imagem que a gente colocou, no título, a descrição que a gente colocou. Então, melhora muito para quando você ser encontrado no Google, para você compartilhar também. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a nossa URL, vou copiar e vou abrir aqui, por exemplo, poderia ser o LinkedIn, vou pegar aqui o Telegram, por exemplo, que eu estou aqui num contato do Telegram, e eu vou pegar aqui a nossa URL, vou colar aqui, ó. E olha que bacana, quando eu colei, ele já colocou o nome aqui do Open Graph, já colocou a descrição aqui, ó, o melhor hambúrguer caseiro de verdade. Lembra que a gente configurou isso aqui, ó? Aqui, ó, a gente colocou a descrição, ó, o melhor hambúrguer caseiro de verdade. Então, quando alguém compartilha, é essa descrição que vai aparecer. Ah, Matheus, vamos lá, vamos finalizar isso aqui. Vamos lá, vou clicar aqui em enviar e olha que sensacional, né? Quando enviar, ele aparece a imagem aí, ó, que a gente colocou, tá? Ou seja, a imagem que você colocou aqui, ó, no OG Image, aqui poderia ser uma URL da imagem da logo a URL da imagem da logo aí da hamburgueria, por exemplo. Então, quando alguém compartilhar isso aqui, então, igual tá mostrando aqui, ó, ele ia aparecer a logo aqui, tá? Então, tem aqui, ó, a descrição, tem o título, tem tudo certinho. Então, ele formatou no Open Graph lá. Mesma coisa se você compartilhar esse link aqui, o link do seu site, no LinkedIn, qualquer outro lugar aí, Twitter, por aí vai, ele vai criar essa pré-visualização dentro do Open Graph, tá? Então, essa sacada final pra gente finalizar esse projeto que ficou sensacional. Então, eu vou até fechar aqui, né? Deixa a gente voltar aqui. Vou deixar aqui para vocês. Então, cara, que projeto sensacional. Um projeto pensado aí no mundo real, que dá pra gente adicionar. Você poderia copiar e colocar mais produtos também. Só a gente duplicar lá o nosso HTML com o produto. Então, cada vez que eu adiciono aqui, ó, ele já aparece aqui. Posso remover. Eu posso também clicar fora e adicionar mais quantidade, ó.
quantidade 4, já calcula aqui o total, coloca o endereço aqui e se tiver fechado, ele mostra que está fechado. Se tiver aberto, ele vai permitir, né, finalizar o pedido, ele vai abrir lá a APIzinha do WhatsApp que a gente colocou. Então agora não esquece de pegar esse projeto aqui, compartilhar com o seu amigo também, posta no LinkedIn, marca a gente lá no Instagram para mim repostar, eu quero ver como é que ficou o seu projeto. E lembrando, tá? Para você que realmente quer aprender a desenvolver desde o extremo zero, passo a passo, com todo o nosso suporte, acompanhamento e criar também projetos profissionais, sair pronto para o mercado, criar projetos com sistema de autenticação, né, de login, segurança, banco de dados, sair pronto para o mercado dominando as tecnologias e com todo o nosso acompanhamento. O link está aqui embaixo para você se inscrever e aproveita, tá? Porque as nossas vagas estão abertas dentro da turma, mas as vagas são limitadas e o valor que eu deixei aqui embaixo para você que quer aprender de verdade, que quer parar de só ficar fazendo tutorial, realmente aprender programação para criar projetos profissionais, é essa oportunidade, tá? Então, ó, o link tá aqui embaixo, te vejo lá dentro da turma e eu quero ver o seu projeto. Me marca lá no Instagram para me conferir.